Bem-vindos a mais um episódio do Produtividades, o podcast da Lean Solutions, onde a gente traz convidados que realmente têm experiência, o que a gente chama aqui de barriga no balcão, para compartilhar com a gente insights, as suas experiências, que com certeza vai agregar no seu dia a dia, vai te ajudar a acelerar a sua produtividade, a sua transformação digital. Tô aqui mais uma vez com o meu co-host Caio. E aí, Caio? Fala, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Trouxemos um cara de longe hoje, né? Cara, de longe, diretamente de Salvador. Sabadão, né? Diga-se de passagem, que fique gravado, né? Que todo mundo fique ligado, a gente tá trabalhando no sábado só pra receber esse cara lá de Salvador. Currículo de peso, né? Não, rapaz... Mais uma vez, né? Aqui só passa gente de currículo pesado, não, né? Agora tem propriedade pra poder falar de carreira, de dados. Não, então vai Ele dar é o cara certo. que eu conheço que ele pede demissão de um lugar e cai pra cima, né? Ele sai de lugar e cai pra cima. Só arruma uma coisa melhor do que a outra, O né? cara fala de carreira, ele tem toda a propriedade, ele pede demissão e melhora, né? Olha que doideira. É, ele tem propriedade pra falar do que ele fala, Isso né? aí tem mesmo. Muito bom. E aí, Pedrão? Beleza, pessoal? Honra imensa, hein, de estar aqui nessa mesa com sumidades. A gente tá feliz da agenda ter dado certo, cara. Que coisa boa, né? Isso aí, vai ser um prazer nesse estúdio maravilhoso aqui com vocês. Acho que a gente vai trocar uma ideia massa hoje. Gravando em casa, né? Belo Horizonte. Jogando em casa. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. A gente tá brincando que o White tá liberado nessa temporada. Agora tá liberado. Não, e todo dia aqui o Lucas aqui, o videomaker, nós trazendo pão de queijo e tal. Aí hoje eu falei, não, ô Lucas, tá bom. Já comemos pão de queijo demais. Semana toda, né? Não dá, cara, semana toda. Se tiver hoje, eu vou animar ainda. Não tem como falar não, né? Não tem como, né? Tô bom. Pedrão, mas começa contando pra gente, cara. Acho que a ideia é a gente passar pela sua história, né? Trazendo aí, a gente conhece a sua história, trazendo insights pra galera de várias coisas que a gente sabe que você já desenvolveu, que você já construiu, que você já aplicou. Mas conta pra gente onde tudo começa, né? Que momento você falou, cara, vou fazer engenharia elétrica. Velho, a história da engenharia elétrica é engraçada porque foi meio que no terceiro ano ali, entre vou fazer medicina, não vou, naquele negócio, né? Parecido. E aí, eu tive um professor fantástico de física, né? E aí essas pessoas acabam marcando, né, a gente, de alguma forma. Esse cara era muito foda em física e aí ele era formado em engenharia elétrica, né? Então eu já tinha acabado com essa ideia de fazer medicina. Eu falei assim, não, esse negócio não é pra mim, tô a fim de passar de primeira, não quero tentar 2 anos. E aí eu acabei optando por engenharia elétrica meio que por conta dele, assim, né? A família do meu pai é de engenheiros, né, formados. Meu pai é engenheiro mecânico, e aí eu acabei falando, acho que engenharia elétrica seria massa. Mal sabia eu, né, o que me aguardava. Então foi um desafio, mas não me arrependo, não. Acho que me abriu muitas portas, né? O fato de eu ter feito engenharia elétrica, tive a oportunidade de fazer algumas outras atividades extracurriculares interessantes, enfim. Mas foi basicamente assim que eu caí na engenharia elétrica da UFMG. Mas dessas atividades extracurriculares, o que você destacaria alguma em termos de ter te ajudado a desenvolver uma habilidade, alguma coisa assim? Assim, Caio, eu nunca tive um sonho de ser aquele cara acadêmico, né? Justo. Então, eu tive a oportunidade até de iniciação científica, eu não achei que fazia muito sentido naquele momento. Em algum momento da vida eu até me arrependi, porque alguns colegas, né, amigos tiveram boas oportunidades, mas eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Morar nos Estados Unidos por 1 ano, e eu acho que isso abriu um pouco minha mente, assim, pro mundo corporativo, quando você fala que a universidade lá nos Estados Unidos, ela tá junto das empresas, que é sim. muito diferente aqui do Brasil. Então, esse fato, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, é um negócio surreal. Tá explicado por que as grandes empresas de tecnologia do mundo estão aqui nos Estados Unidos. Óbvio que tem alguns outros países, mas enfim, as grandes que a gente conhece, mais famosas. E aí isso me chamou muita atenção e eu acho que esse foi o grande diferencial, assim, que acabou alavancando uma boa parte da minha carreira depois. Porque essa experiência profissional, além de ter feito, né, disciplinas, eu tive a oportunidade de trabalhar em laboratórios de universidades top 10 no mundo. Depois eu fui para Michigan. Então, foi bem interessante, assim, essa oportunidade. E eu acho que isso fez muita diferença no início da minha trajetória profissional, né? Que foi logo depois que eu me formei. E eu citaria isso. Assim. Seu intercâmbio, Pedro, foi o Ciência Sem Fronteira ou foi o outro intercâmbio que você foi por conta? Como é que foi esse intercâmbio? Foi o primeiro edital de todos do Ciência Sem Fronteiras. E foi até engraçado, porque quando aquilo surgiu, eu olhei e falei assim, rapaz, é bom demais pra ser verdade, não é possível. E aí, eu me dediquei demais pra poder fazer o negócio dar certo. E aí, depois tiveram outras oportunidades, né? Mas, enfim, a gente não tinha como saber. E aí, cara, era um negócio que eu olhei, sempre quis, né? Então, também acho que tem um pouco disso, né? A pessoa que almeja essa experiência. Então,
sempre tem essas pessoas que almejam essa experiência, né? E tem gente que não tá afim. E eu sempre quis e me dediquei bastante, fiz prova de inglês, tive que fazer os TOEFLs da vida e tal. E deu muito certo, né? E aí acabei indo para uma universidade muito boa. Eu morei no estado de Nova York, fiz a Universidade de Buffalo. Mas, além disso, né? Depois de ter conseguido o estágio na Universidade de Michigan, que na época estava entre as 5 melhores do mundo, foi um negócio que, na minha opinião, fez uma diferença brutal, assim, na minha carreira. Eu acho que usar isso, né? Para depois processos seletivos, principalmente os de trainee que eu participei, com certeza absoluta fez muita diferença, mas não só por isso, porque a experiência é transformadora, né? Isso. Uma universidade top de linha, nível de tecnologia integrada, né, no mercado, como eu comentei, isso realmente foi um negócio assim transformador para minha carreira. Assim. E aí entra o ponto que a gente sempre traz aqui profissionais de peso, né? Os caras que se destacam no mercado. Sim. E a gente vê um ponto comum em todos os currículos, né? Geralmente a gente acha o mesmo ponto comum, que é a pessoa se expor ao diferente, né? Porque por mais que a gente fale assim, é um intercâmbio, 1 ano, às vezes parece pouco tempo, mas principalmente quando a gente é muito novo, né? É uma coisa que mexe muito. Você está muito disposto a se expor ao diferente, né? Pô, você mudar de país, 1 ano fora da sua realidade, uma língua, por mais que você já fale inglês, né? Você vai viver, cara, aquilo 24 horas, né? Numa outra universidade, né? Com N questionamentos na cabeça. Eu acho que não é qualquer um que está disposto, né? A se expor esse diferente no dia a dia, né? Não, e tem muita gente também, né? Principalmente na minha experiência da faculdade também, que preferiu talvez não fazer o intercâmbio, não entrar dentro do programa para poder acelerar o processo, né? Em termos de formar, ou pelo menos não se atrasar, né? Porque não necessariamente todas as matérias que a gente fez no intercâmbio, né, daria para ser aproveitada. Então eu vi gente que nem quis tentar. Falou assim, não, cara, eu preciso formar rápido aqui e tudo mais. É óbvio que cada um tem um contexto, né? Mas talvez não ter passado por essa experiência, né? Eu acho que talvez deixou de agregar muita coisa na carreira da pessoa, né? E aí até trazendo para você, se você pudesse sumarizar assim, cara, qual que é o principal, né, aprendizado que você acha que você teve dessa experiência em si? Boa. Eu vou puxar de volta um pouco do que o Felipe falou, que é a parte da se expor diferente. E eu chamo isso de sair da zona de conforto, mas mais do que isso, eu acho que é se colocar na zona de aprendizado. Porque o pessoal tem essa mania de falar de zona de conforto e tal, de zona de desconforto. Eu não gosto tanto porque pega uma conotação muito negativa, né, eu acho. É meio pejorativa, né? Então, até no meu Instagram, né, que eu falo bastante de carreira e tudo mais, eu trago muito essa questão da zona de aprendizado, que é exatamente isso, é se colocar numa posição de estar fazendo uma coisa diferente. Então, às vezes você, nesse meu caso, né, eu fui pro exterior, né, viver uma outra cultura, mas às vezes você pode fazer isso aprendendo uma língua diferente, sei lá, o cara vai se desafiar para poder aprender a falar inglês, que na minha opinião hoje é uma habilidade também que é 100% obrigatória, principalmente quando a gente tá falando de dados, né, não dá mais pra gente achar que consegue lidar da mesma forma com toda a informação, toda a tecnologia sem o inglês. Então, além do inglês, que para mim foi um diferencial até hoje, né, eu me considero fluente, mas também teve essa questão de me colocar numa zona de aprendizado. E aprendizado não só técnico, porque eu fui fazer engenharia elétrica mesmo, mas um aprendizado também de comportamento, de como lidar com uma nova cultura, que é completamente diferente. Isso eu acho que são habilidades muito transferíveis para o mundo corporativo. E aí que eu acho que é onde talvez a nossa academia aqui no Brasil peca um pouco, né? É trabalhar essas habilidades transferíveis para o mundo do trabalho. Então, acho que a gente é muito forte tecnicamente, as universidades são muito fortes tecnicamente, mas formam muito bons professores, pesquisadores. Talvez não tão bons assim profissionais. Com algumas exceções, obviamente, né? Mas no que eu tive a experiência de poder conviver mais de perto. Porque a habilidade técnica, ela é só uma, né? E não importa muito quando a gente vê essa característica nas pessoas que se destacam, né, no mercado, e a característica, cara, essa característica, como você falou, de se colocar numa zona de aprendizado, né? Muitas vezes não importa o que, mas só o fato de você carregar essa característica consigo, isso vai se reverberar depois no mercado de trabalho, né? Porque é aquilo que a gente vê, né? Meu chefe não me ajudou, né? Ninguém me contou que era isso que eu tinha que aprender, né? Então, a gente vê que as pessoas se destacam, estão sempre buscando, cara, estar nesse lugar, né? Dessa zona de aprendizado. Às vezes você encontra com as pessoas, por que você está aprendendo isso? Cara,
eu acho que eu devo aprender, eu gostei, acho que faz sentido, acho que tá aqui alinhado com o que eu tenho feito de carreira, né? Alguém te pediu, você vai ganhar um aumento por conta disso. Eu falei, cara, tô aqui em zona de aprendizado, né? E a pessoa se colocar numa posição de que eu sou o dono da carreira, né? Sim. Não é outra pessoa que vai falar pra onde a minha carreira vai seguir. Sou eu mesmo que vou dizer, né? Eu que vou direcionar a minha carreira. Então... Porque é muito fácil delegar isso, né? Porque é igual a gente sempre tenta ser o mais pragmático possível aqui, né? Em termos de entender assim, cara, se você delegar, assim, o resultado da carreira, se vai dar certo ou não, o principal impactado é a própria pessoa, né? É óbvio que, né, a empresa, o gestor, tem algumas responsabilidades que a gente entende que ela deveria acontecer em termos de capacitação e tudo mais, mas ao mesmo tempo também, se isso não acontecer, o que a pessoa vai fazer, né? É um termo de, né, a gente até fez um episódio aqui com o Diogo, né, lá da Fit Energia, que ele deixou esse recado, né, como um último recado até, né, para os advogados que estão se formando agora, mas isso serve para todo mundo, que é isso, tome as rédeas da própria carreira, porque depois, lá se sua carreira, entre muitas aspas, né, não der certo, né, o principal impactado é a própria pessoa, né? Não tem pra onde fugir. Mas você falou muito dessa habilidade, eu concordo muito do se expor diferente e tudo mais, mas você falou muito de processo trainee. Como é que isso te ajudou a entrar nesse processo trainee? E, na verdade, qual que é o racional de ter escolhido passar por um processo trainee? Por que não um mercado de trabalho comum, uma vaga, por exemplo, acabei de formar, mando um monte de currículo? Qual que é a ideia disso? O meu racional na época, Caio, foi assim, eu tinha tido uma experiência de um processo seletivo de uma grande empresa antes, né? Mineradora aqui em BH. Uhum. E aí, eu falei assim, cara, é um processo seletivo grande e eu queria trabalhar em empresas grandes, mas empresas do setor, né? De Perfeito. energia. E eu fazendo as minhas pesquisas, na época tava bombando muito essa questão de processo trainee, na época que eu entrei, né? 2015 mais ou menos. Então, assim, a gente era bombardeado, né? Por isso, pelas mídias. Então, acho que meio que eu fui levado para isso. E tinham grandíssimas empresas com processos de trainee muito interessantes, inclusive processos de trainee internacionais. Sim. Que eu acho que foi o que me deu o estalo, falando, cara, é massa. Processo de trainee de 2 anos, 1 ano o cara tá fora, eu tinha tido uma experiência no exterior, eu falei assim, cara, vislumbrado, né? Voltei pro Brasil daquele jeito doido pra voltar. E aí eu falei assim, faz muito sentido pra mim. Então foi por esse motivo que eu fui nesse caminho, né? Dos processos trainee. Mas pra quem tá assistindo a gente, não recomendo fazer o que eu fiz, que foi aplicar pra 30. Isso é comum, cara. Eu acho que a gente pode ir um pouco mais bem direcionado, né? Então, tinha processo... Eu cheguei a cometer erros, assim, bizarros de, numa entrevista, falar de outra empresa, pô. Porque eu era tantos processos, eu não conseguia entender, tipo, já comecei a me perder no tanto de processo seletivo. Obviamente que para as mais importantes, as que eu mais queria, né? Aí o foco era diferente, mas eram tantas que eu acabei me perdendo. Mas foi assim que surgiu a ideia do trainee, cara. E aí apliquei para algumas, né? E tive sucesso de passar em uma, né? Uma empresa de energia a nível Brasil. E aí o primeiro desafio profissional foi ser enviado para o Tocantins. Assim que eu fui aprovado, né? Pô, várias possibilidades. Pô, morar na praia era uma possibilidade, né? Capitais. Não, você vai pra Palmas, Tocantins. O desafio já começa no calor, meu amigo. O lugar quente, meu amigo. Tá doido. Então foi assim que eu passei por esse processo de por que o programa trainee, até conseguir ser aprovado nessa empresa e entrar aí nesse ramo da energia. Até pegando um passinho aí atrás, cara, como é que foi o processo de trainee em si? Foi tranquilo? Foi desafiador? Não, passei, agora tá tranquilo. Passei, tô garantido. Como é que foi o processo em si, os sentimentos, os desafios durante o processo? O processo... Eu não sei como tá hoje exatamente, né? Já tem uma estradinha aí de 10 anos, uns 10 anos aí que já se vão nessa brincadeira, mas normalmente eram processos longos, né? Processo que envolvia triagem de currículo, aí depois envolvia, sei lá, uma prova de fit cultural, uma prova às vezes técnica até, né? De algum tema, enfim. Tinha entrevistas iniciais com RH, depois tinha dinâmica em grupo, né? As famosas, né? Nossa, tinha demais, dinâmica em grupo, botava um bocado de gente na sala. Aí você imagina. Post-it, cartolina, canetinha. Deslocava gente do Brasil todo, meu irmão. Nessa época não tinha o Teams, né? Não tinha o Teams. Não tinha remoto. Deslocava gente do Brasil inteiro. Não sei nem me lembro direito se era a empresa que pagava. Acho que a maior parte era custeado pela gente mesmo. A gente que tinha que ir pra cidade. Dei sorte que aqui em BH acabava tendo muitos processos que eram aqui, né? Mas aí, cara,
essa parte de dinâmica em grupo, depois ainda normalmente iam para os painéis com os gestores, né, das vagas, e aí ainda uma entrevista final. Então era um processo muito longo, assim, bem cansativos. E aí a gente exigiu uma preparação, né? Que eu acho que é o que o pessoal às vezes peca. É achar que dá pra ir no freestyle, no improviso, e não é bem assim, né? E aí você acaba cometendo erros bestas, assim. Mas e depois de aprovado? Depois de aprovado, entrei no trainee, e agora? Tranquilo? Mamão com açúcar? Facinho? Não? N desafios ali durante o processo pós ser contratado ali, posso passar no trainee. O trainee, ele tem um mal que ele acha que ele é a última cocada do pacote, né? A última bolacha do pacote. Então, eu entrei com uma cabeça assim, passei no processo seletivo, 5.000 candidatos, beleza. Vou mostrar meu melhor, quero entregar muito resultado e tal, não sei o que, aquela loucura, entra com 2 pés e aí você entra numa empresa com uma cultura pós-estatal, praticamente assim, meio estatal, né? Com comportamento da galera meio de boa, sem um processo de meritocracia muito bem definido, as pessoas não querendo tanto entregar resultado, com muito receio, porque tinha sido a empresa que eu entrei, né? Tinha recém assumido o controle acionário da empresa lá no Tocantins. Então, assim, 1.000 pés atrás, mais pés atrás ainda com um jovem de 18, né? De engenheiro recém-formado, que tá entrando para poder mudar o bagaço todo. Então, foi assim, uma experiência interessante, porque eu entrei com mó gás e bati a cara na parede algumas vezes. Então, eu acho que faltou um pouco de inteligência, mas também é difícil, né? Cobrar a inteligência de um jovem, primeiro emprego, carteira assinada. Mas isso me ensinou muito, assim, ao longo do tempo, porque depois disso eu mudei várias vezes de áreas, né? Uhum. E aí eu já tinha um aprendizado de que, cara, não dá pra chegar com 2 pés na porta, porque quem tá ali tem também uma história, né? E precisa ser valorizada a história de quem já tá lá. Por mais que precise de alguma mudança, né? Uhum. Mas a gente precisa valorizar quem tá ali. Mas aí também, para dar esse contexto, né? A gente passou por esse desafio também, mas com uma diferença de anos ali, de 2 anos. Mas hoje, olhando para trás também, né? Quem entra num processo trainee, ele é muito qualificado, né? Pelo menos o processo trainee da empresa que eu e o Pedro fizemos parte, tinha um cenário de preparação de cursos, de muita coisa, praticamente durante uns 4 meses. Mas em nenhum momento chegou para fazer essa preparação para a gente sobre o contexto, sobre a cultura de onde que a gente estava indo, de entender assim, cara, vocês são engenheiros, trainees, que acabaram de entrar na companhia, só que todo mundo vai perceber vocês de uma forma diferente. E isso tem o lado positivo e tem o lado negativo. O lado negativo é principalmente assim, cara, quem que é esse menino que acabou de chegar aí, já vai assumir cadeira de engenheiro, não sabe nada do processo, não sabe trabalhar e já está encurtando toda essa jornada de trabalho, né? Porque ele, né, o processo trainee é muito disso, de encurtar jornadas. Mas em nenhum momento foi falado isso pra gente, que a gente ia chegar lá e encarar essa realidade. Então, né, não é falando mal do processo de capacitação, mas ele ainda faltava uma parte que, se tivesse sido, né, trazida essa realidade para aterrissar a gente, ajudaria muito todo mundo que entrou, né? Porque isso é unanimidade. Praticamente todos os trainees, e não só na empresa que a gente entrou, eu vejo essa realidade também com outros amigos que conversam comigo, falam assim, cara, quando eu cheguei lá foi um choque. Nossa, começou a acontecer coisa que não estava nem no meu radar. Sim. Então, assim, eu acho que essa preparação ela é importante. Mas isso também acabou te ajudando a moldar o profissional que você é hoje, né? Sem dúvida. E eu brinco que as pessoas, quando eu cheguei, né, um tempo depois, as pessoas falavam, você não era o cara que a gente imaginava quando você chegou. Então todo mundo te olha torto mesmo. Não tem jeito. Você chega como vitrine, né, cara? Velho. Então, assim, é um negócio meio embaçado. E aí, obviamente, que, né, você precisa ter uma habilidade ali humana, tem que ter alguma habilidade até comportamental diferenciada para poder entender, conseguir navegar bem, né, nesse ambiente. E considero que fiz algumas besteiras, mas soube, né, navegar de uma certa forma, porque eu acho que eu sempre tive esse lado humano, esse lado mais soft, assim, bem desenvolvido. Você ficou quanto tempo lá? Quantos anos? Fiquei quase 10 anos, 9 anos. 9 anos lá. E quando você chegou, você já chegou para liderar alguém ou não? Você chegou no primeiro momento só engenheiro mesmo? A proposta inicial do programa era passar quase 1 ano, né? Era um programa de quase 1 ano, então não era nem muito comum na época, né? Os programas de trainee eram mais longos, né, normalmente, mas dessa empresa era de 1 ano, um pouquinho menos, e você tinha um desafio. Então, basicamente, o desafio inicial era
apresentar um projeto, né? Conduzir um projeto. E aí, cada trainee que foi aprovado junto comigo tinha um projeto para executar. E a gente era meio que full time pra isso. O que gerava também um pouco de animosidade na galera. Pô, o cara chegou, trainee e tal, não sei o que, vai ficar fazendo só esse projetinho aí? Então a galera ficava meio indignada, né? Não vai ajudar nas broncas do dia a dia? Não vai apagar aquele foguinho? Então tinha um pouco... brincando de trainee aí, né? Então tinha também isso, cara, que você precisava explicar pras pessoas, dizendo, pô, mas cara e tal, é o ponto principal. Mas... e aí eu tive essa sacada de também ajudar no dia a dia da operação, né? Que eu fui pra operação. E eu acho que talvez isso foi uma das coisas que fez até minha curva de, vamos dizer assim, de acomodação, né? Na nova posição funcionar bem. Que eu entendi que não dava também pra tocar só projeto. Eu tive colegas na época que ligaram, tô nem aí e vambora. E aí, assim, é bem mais traumático, né? Foi uma experiência um pouco mais traumática pra galera. E aí foi mais ou menos nessa pegada. É porque ninguém navega sozinho, né, cara? Eu fiz um estágio, apesar de ser formado em engenharia de controle e automação, eu fiz um estágio na área de elétrica e eu era visto muito assim, porque a galera, todo mundo era técnico, né? Ah, chegou o estagiário de engenharia, né, pô? Já chegou pra ser chefe. Em pouco tempo, ó, vai virar nosso chefe, é o mesmo sentimento, né? Chegou, não tem nem barba na cara, né? Nunca tomou um choque aqui na vida, né? E vai virar nosso chefe daqui a pouco, né? E aí uma das coisas que um cara lá me falou que eu carrego pra vida, cara, o cara falou assim, cara, é mais fácil sempre trocar um do que trocar todo mundo, né? Então, eu digo que o cara me falou essa frase, não que eu estava mandando mal, mas logo no início o cara já me deu essa dica. Eu falei, cara, é um pensamento muito bom, né? Porque realmente, pô, a galera tá aqui, né? N anos e tudo mais, então você tem que chegar pra somar, né? E não pra querer falar, né? Eu sou o diferenciado aqui, cheguei pra mandar em todo mundo. Mas tem que ter esse respeito ao contexto também de quem já tá lá há muito tempo, né? Então, trabalhando, entregando. Mas eu acho também que essa questão do trainee que o Pedro comentou, é legal que faz você desenvolver uma habilidade que não tem como treinar. Isso ali é empírico, que é o quê? Principalmente numa estrutura de uma empresa grande igual a empresa que o Pedro estava, é entender assim, cara, tem os objetivos da unidade de negócio e tem os objetivos do corporativo. Não tem como falar assim, eu vou só focar na unidade de negócio, eu vou deixar o corporativo para lá e nem o contrário. Nesse caso, o projeto era a mesma coisa. A gente conhece pessoas também que focaram só no corporativo e na hora que terminou o projeto, ele está na unidade de negócio. Ele não era um trainee corporativo, era um trainee da unidade de negócio que tinha uma entrega corporativa. Só que às vezes ele focou só no corporativo, na hora que entregou, querendo ou não, o corporativo sai de cena. E aí você está na unidade de negócio. Aí você não sabe nada, você não ajudou em nada, você ficou 1 ano fazendo um projeto para Deus sabe lá quem e não tem como atender. Só que ao mesmo tempo também, se você focar só na unidade de negócio, o corporativo também, a entrega que o Pedro fez, foi o CEO que viu. E aí você vai lá realmente apresentar um negócio pro CEO que não tá embasado em dados, que não foi feita uma pesquisa e tudo mais, porque isso também vai queimar o filme do gestor da unidade de negócio, quem tá tocando. Então, assim, essa dualidade entre realidade da unidade de negócio e corporativo, né, é uma habilidade que você vai desenvolvendo na marra, apanhando muito, mas, né, é uma outra coisa que hoje em dia você com certeza deve pilotar com muita tranquilidade, né? Sem dúvida. E eu me lembro que foi um projeto desafiador que tinha muita gente jogando contra. Não queria a mudança, né? E eu acabei fazendo uma mudança. Dói, né? Dói demais, cara. E era uma mudança no processo do centro de operação, né? Que é aquelas salas de controle que as empresas de energia têm. E a galera não queria, né? Então, um trabalho de formiguinha, de entender, sentar com a galera, entender, cara, a gente precisa dar um próximo passo e tudo mais. Então, isso foi bem desafiador, assim, eu diria. E fazendo toda essa negociação, explicação de ideia com capital político mínimo, né? Você acabou de entrar, menino novo, né? Então, assim, eu acho que essa ideia do trainee é muito legal. Porque ele te coloca na arena do mercado de trabalho, cara, e com muito pouco recurso. Pouco capital político, pouco recurso, pouca habilidade de negociação, porque sempre foi cobrada uma questão muito mais técnica do que uma questão comportamental. E aí, assim, fazer, né, a mente das pessoas serem conquistadas, né, sendo um cara que acabou de chegar, não tem contexto nenhum, não sabe a realidade. Então, assim... Você já tem inimigo sem querer, né? Sem ter feito, tipo, né, cara? Você já chega você nem se apresentou direito. Você nem sabe, né, cara? Você não sabe nem o nome. Tipo assim, você nem se apresentou direito, a pessoa nem te conhece direito, ela já tem uma animosidade contra o seu trabalho. Você já viu aquele filme quando o cara chega na selva, aí tem um monte de olhinhos assim atrás da árvore, olhando pra ele, se querendo devorar ele, sabe? É tipo isso, né?
É isso mesmo. Isso, assim, e aí, né, você falou que o projeto muita gente jogou contra, mas como é que foi o resultado da entrega do projeto? O que deu certo ou não? A entrega, ela envolvia processo, mas envolvia também meio que uma reforma, né? Assim, visual, de layout e de espaço, né? Para ter as pessoas terem mais sinergia no dia a dia do trabalho. Eu julgo, assim, que foi um sucesso, né? E era uma habilidade, sair de uma engenharia elétrica para poder mexer com obra e processo. Então, por isso que eu falo que eu acho que a universidade não te prepara tão bem para resolver o problema, né? Que não tá na sua base de formação. Apesar de que problema, eu acho que a gente até é bem preparado na Universidade Federal, mas são problemas que estão relacionados a relações humanas mesmo. Isso é que eu acho que a gente talvez peca um pouco, né? No nosso meio acadêmico, mas eu considero que foi um sucesso, né? E essa visibilidade que você comentou de ter que apresentar um projeto para um CEO também gera um nível de estresse. Você tá numa zona de desconforto, numa zona de aprendizado gigante, porque você tá falando com um cara de autoridade máxima dentro da empresa que você tá trabalhando. Não dá pra mandar mal. É 10 ou 10. Tem que chegar lá na sala pra tirar 10 ou 10. E você tá na sala do cara. Não é tipo remoto também. Na época a gente viajou pro Rio de Janeiro. E eu sentei na mesa redonda parecida com essa. Não que vocês não sejam também importantes, né? Mas o CEO tava na ponta da mesa, né? E fazendo as críticas ao projeto. Então foi uma... E não só o CEO, como uma banca de vice-presidentes também de executivos. Com décadas de experiência, né? Podendo ponderar sobre a entrega que foi feita, né? E querendo ou não, a entrega do trainee representa a unidade de negócio. Então, o Pedro entregou o projeto lá da operação Tocantins. Querendo ou não, é o nome do chefe dele também que tava lá, né? Dos chefes tudo, meu amigo. E tinha chefe na época, viu? Muitos. Porque eu entrei como trainee, né? Era muito chefe. E isso era 2015? 16? 15 para 16. 15 para 16. Cara, tem um tempinho aí, né? Hoje a gente fala muito de transformação digital, inteligência artificial, né? Cara, 2015 não existia nada disso, né? 2015 estava nascendo, o Power BI tava lá no berçário nascendo, né? Tudo era mato, cara, era Excel na mão, né? Quando a gente fala de dados... Eu cheguei lá, tinha uma galera do VBA. Era os magos da empresa era quem manjava do VBA. Que hoje foi enterrado, né, cara? Ninguém fala mais de VBA. Hoje realmente é. Só que aí eu acho que vale a pena, Pedro, a gente comentar sobre, né? Só dar um passo pra frente, mas depois a gente volta, sobre como que lá naquele contexto, quem manipulava dados, e principalmente o Excel, tinha muito destaque, né? Por exemplo, quando eu entrei, né, e eu tive a oportunidade do Pedro ser o meu supervisor na época que eu entrei como trainee, mas a minha primeira leitura do departamento... Judiou do Caio? Um pouquinho, só um pouquinho. Não, cara, Pedro... Eu tratou no colinho. Pedro foi um dos caras que mais me ajudou, cara, de verdade. Posso dizer mesmo. Que ajudei. Não, ajudou muito. Cara, finais de semana, eu tinha o meu projeto pra entregar também, e naquela época, pelo contexto, porque era uma época que o BSC estava muito ruim, né, em termos de indicadores, né? Então, assim, naquela época lá, cara, a gente teve que tirar a lei de pedra mesmo. Então, assim, tinha final de semana, o Pedro me ligava e falou, cara, vamos mexer no seu projeto? Porque, assim, se desse ruim no meu projeto, dava ruim pra ele, dava ruim pro nosso chefe, dava ruim pra todo mundo. Então, assim, eu virei depois um dos chefes, entendeu? Do projeto do Caio. Exatamente, porque nessa época que eu entrei, o Pedro já tinha se tornado supervisor. Mas o que eu tô adiantando, mas a gente vai retornar, é por causa disso. Quando eu entrei, a pequena leitura que eu fiz já de primeira foi a seguinte, cara, todo mundo que tem destaque aqui é os caras que são bons em Excel, são as pessoas que são boas em Excel, é quem faz o VBA, quem faz a macro e tudo mais, e eu chego num contexto que eu nunca tinha me avisado dessa real necessidade durante a faculdade. Por exemplo, o meu TCC... Você chegou lá e falou, cadê o MATLAB, cara? Eu falei assim, cadê o MATLAB? Cadê essas coisas, né? Por exemplo, eu usei Excel no meu TCC, mas, cara, numa estrutura muito simples ali, de contas muito simples. Cara, quando eu cheguei lá, os caras falando de fórmula, de tabela dinâmica, de um monte de coisa, de PROC-V, não sei o que, PROC-H... E eu já cheguei com o meu chefe já me dando uma demanda assim, cara, você tem 20 dias para me entregar uma análise. E eu não sabia nada. Eu falei, então, quer dizer que aqui, neste contexto, eu preciso desenvolver essa habilidade. Se eu quero me destacar, eu preciso desenvolver essa habilidade. E é super legal a gente ver isso, né? Em termos de, cara, por exemplo, quando você terminou, entregou o projeto e tudo mais, como é que você entende quais foram as habilidades que foram desenvolvendo para te destacar? Porque você conseguiu, né, se tornar uma liderança rápido, né? E como é que foi o contexto pós-entrega do projeto? Eu acho que o ponto-chave... Porque assim, eu cheguei terra arrasada, né?
Sim. A empresa tinha recém assumido o controle de uma outra companhia que tinha um aspecto estatal, apesar de não ser, mas tinha muito. E era carente de mão de obra, de liderança jovem, vamos dizer assim, né? Com pensamento de desenvolvimento, de liderança mesmo, né? Que não é o chefe de bater a mão na mesa. Então eu acabei tendo uma oportunidade de promoção muito cedo. E considero até que isso talvez tenha atrapalhado um pouco, assim, os meus primeiros anos, porque foi precoce demais. E o que eu acho que fez sentido para a época, né, para os meus chefes terem apostado, foi porque durante o processo de trainee eu naveguei bem nessas habilidades humanas, nas soft skills que eu falo. Os dados foram até importantes, mas eu acho que o comportamento falava muito alto. E aí, assim, a capacidade de comunicação, de fazer interlocução com outras áreas, explicar para as pessoas o contexto. Eu acho que essa habilidade de comunicação, ela me diferenciou. E a habilidade de relacionamento também me diferenciou muito. Mas é o que você falou, eu tive a capacidade também de entender que precisava muito de lidar com dados ali. Porque a gente estava numa estrutura de operação, dentro de uma área que fazia a operação do dia a dia mesmo, mas assessorada por uma outra área de dados, de performance, né, de indicadores. E aí eu entendi que não dava pra gente fazer as coisas do achismo. E aí eu comecei a conectar algumas coisas, eu acho que isso foi o grande X da questão, assim, essa questão da minha habilidade de comunicação, mas conseguindo conectar também os pontos, sabe? E fazendo, obviamente, uma apresentação boa ao final. E aí eu consegui essa oportunidade bem precoce, assim, de virar supervisor. E aí sim, aí que o negócio começou a ficar mais sério, né? Porque enquanto você tá ali trainee, respondendo pra alguém, se der alguma merda, não é você o culpado é o seu chefe. O dia que você vira o chefe, aí o culpado passa a ser você. Então tem que ficar mais ligado. Não, exato. E aí praticamente você se torna supervisor com quanto tempo de empresa? Cara, eu fui promovido com basicamente 1 ano. Foi 1 ano de empresa, mais ou menos, já... Eu fui contratado num mês, 2 meses depois, o pessoal, abriu a vaga. E aí eu falei assim, será? Não, é você, não tem opção de escolher não, toma. E aí eu entrei nessa missão aí, já liderando oficialmente pessoas, assim, era uma equipe de mais ou menos uns 10, se não me falha a memória. E aí já com indicadores, com entrega de resultado, e aí foi que eu comecei a entender que não dava mais para poder ficar brincando com a parte de dados. E eu, obviamente, nesse primeiro ano já tinha começado a me aventurar no Excel, como você comentou, né? A universidade não ensinava, cara. Não tinha esse negócio de, vamos usar Excel, vamos usar... Cara, não tinha nada disso. Na verdade, eu acho que é o contrário, né, cara? Eu, pelo menos, na minha, eu cheguei a ouvir. Não precisa disso não. Isso aí você aprende com um dia, né? Você precisa dessas outras coisas aqui, MATLAB, programar em C, dessas coisas mais difíceis, né? A galera na universidade, universidades principalmente federais, são muito pensadas para formar pesquisadores, né, cara? Então os caras pensam em coisas difíceis, né? Sim. Tudo que é fácil, pelo menos o meu sentimento com os meus professores era assim, tudo que era fácil era muito subestimado. E assim, fácil na visão deles, né? Tudo que era simples de aprender era subestimado. Tudo que é simples numa escola de engenharia é muito complexo. Não adianta, né? Não existe coisa simples numa escola de engenharia, entendeu? E você já manjava de Excel quando você chegou lá? Manjava nada, velho. Mas nada, zero. Eu acho que eu tinha feito pro meu TCC, eu acho que eu fiz uma tabela de 8 linhas. Mesclou algumas células. Claramente, né? Cometeu alguns pecados. Matou alguns pandas nesse processo aí. Mas deu certo. Nossa Senhora dos Dados deu, né, aquela olhada torta. Mas enfim, zero. Então... e aí, no momento em que eu cheguei lá e me entregaram uma base de dados de indicadores, que tipo assim, que eu olhei e falei, caraca, velho, como é que nós vamos fazer pra olhar pra esse negócio? Aí, primeira coisa que você vai mirar é no cara que manja. Já mirei no cara que manja, sentei do lado e tal. E aí, fulano, me dá uma aula dessa parada aqui. Como é que navega nesse troço? Me dá um overview aqui. Exatamente. E aí começa, né? E aí, pra galera que tá assistindo, o que eu dou a dica é essa vontade de aprender. Acho que tem muita gente que entra dentro da empresa e fica achando que vai receber o conteúdo, né? Vai receber ali o aprendizado. E não é, velho. Se você não for atrás, tu tá enrolado. Então, assim, tem que ir atrás do conhecimento. E eu acho que as pessoas que se destacam mais são aquelas que vão atrás do conhecimento. E aí, obviamente, a gente vai falar sobre isso, com certeza hoje. No mundo atual,
Cara, se o cara não tá atrás de um novo conhecimento todo dia, surge uma inteligência artificial que deixa a anterior obsoleta. Exato. Todo dia, toda semana vai surgir uma que deixa a anterior obsoleta. Então, eu acho que... E às vezes o buscar o conhecimento também, né, Pedro, é uma coisa que a gente concorda, a gente já até conversou isso em off, não necessariamente é buscar, assim, vídeo, qualificação, formal, não sei o que, cara, às vezes é fazer isso aí, é encurtar os caminhos, é procurar alguém que conhece e pedir ajuda mesmo, não tem problema nenhum em pedir ajuda, porque eu ainda sinto, às vezes, que tem vezes que a gente delega uma função para uma pessoa, né, para um liderado nosso e tudo mais, ele acha assim, não, você me passou isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui sozinho. Se ele passou para mim, é porque, né, tá na minha responsabilidade. Cara, pede ajuda, liga pros outros. Cara, use o seu network que você tem, pode ser dentro da empresa ou não, assim, para tentar encurtar o caminho disso. Porque no final das contas, o que vai importar é o resultado que você entregou. Porque às vezes ele vai entregar um negócio ruim, você vai falar, cara, isso aqui tá ruim. Ah, mas eu não sabia. Eu não dá sabia, pra falar não que consegui, sabia. não tinha ninguém para me ajudar. E começa a colocar um monte de desculpa que no final das contas não vai resolver nada, né? Eu acho que é isso, é ter essa proatividade de buscar o conhecimento. Qual a fonte? Cara, tem inúmeras. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia é surreal, né, cara? A molecada fala, mas eu não encontrei como fazer isso. Fala, não é possível, cara. Não é possível. Me dá 5 minutos com o computador aqui que eu vou encontrar. Se eu não encontrar em 5 minutos, aí você tem razão, né? Não, mas e a gente vive isso lá no contexto da Lean, cara. Às vezes a gente passa uma demanda para um liderado, alguma coisa assim, e fala assim, mas não tem como, eu não achei, eu não fiz, por exemplo, aquele projeto de estruturação de dados, né, de governança, que a gente precisava lapidar juntos uma proposta para estruturar mais, cara, a gente usou um pouco de IA mesmo, mas usou literatura também para estruturar e tudo. Mas assim, a gente usa como um assistente, não é como um mágico que balança uma varinha e resolve todo o teu problema. Ele é um copiloto, ele é um cara para te ajudar, mas você tem que dar o direcionamento. Mas hoje, 25, a pessoa fala assim, não, usar essa desculpa de tipo assim, que eu não achei a ferramenta, acho que não faz sentido. E o que você colocou é isso, essa proatividade para poder achar, né, as respostas, mas também, cara, dando 2 passos para trás, é querer resolver o problema de fato. Que é aí que a gente entra no ponto assim, realmente você quer resolver esse problema? Porque igual você falou, o projeto lá, né, do centro de operação, um monte de gente jogando contra. Será que a galera que tava jogando contra queria de fato resolver um problema? É isso. É isso e aí é ser aquela pessoa que vai fuçar também, né? Não ficar também parando no primeiro não encontrei. Sim. Cara, eu admiro muito as pessoas que têm essa habilidade fuçadora, porque eu fui esse cara de fuçar. Não sabia? YouTube, aí é fórum, não sei o quê, tem trocentas coisas que você pode ir atrás. E aí vou conectar com o que eu falei sobre o inglês no início. Se você tiver a habilidade de falar inglês bem, você consegue achar com muito mais facilidade. Sim, então, é aí que eu acho que as coisas começam a conectar, sabe? A pessoa que fala inglês consegue fazer uma busca num fórum em inglês e você vai ter muito mais opções de respostas, de coisas que talvez vão atender mais do que você tá precisando. Cara, vamos abrir um parênteses pra gente não se demorar nele. Vamos tentar não se demorar nele. Será que o inglês vai deixar de ser importante agora? Nunca. Dentro de algum pouco tempo? Na minha cabeça, não. Eu também acho que não. Eu acho que não porque... China vai passar aos Estados Unidos, né? Tem esse negócio. Mas eu acho que a adoção ainda é muito lenta, né? Porque é uma linguagem não muito óbvia, né? O inglês, pelo menos, é o mesmo alfabeto, né? Pelo menos as letras são iguais. Mas eu digo, cara, hoje já tem várias paradas de tradução simultânea. Sim. Né? Sim. É claro que pro cara que talvez ele vá morar nos Estados Unidos, vai fazer um intercâmbio, é meio, talvez, até por um lado social, ruim se você estiver falando inglês comigo, eu falo, peraí, colocar um fone, alguma coisa, né? Exato. Porque até da Apple hoje tem o novo fone, ele traduz simultâneo, né, cara? Sim. Mas tá facilitando, né? Tá. Não, mas eu acho que o inglês num contexto de trabalho, né? Por exemplo, eu acho que não vai ter como a gente deixar isso de lado. Porque igual o Pedro falou, para todas as outras habilidades eu consigo achar muito mais volume de material para pesquisar tudo em inglês. Não, mas aí vai traduzir todas as páginas e tudo mais. Pode chegar realmente nesse ponto. Mas, por exemplo, o cara também que quer se destacar, ou alguém que quer uma carreira internacional, ou alguém que tem algumas reuniões com o pessoal de fora, igual você comentou, né, de conversa, eu ainda acho que é uma habilidade extremamente, né, importante. E você aprender um outro idioma também,
acredito que desbloqueia muitas outras habilidades na cabeça, que você está se expondo de novo ao diferente, você está forçando sua cabeça a aprender um novo idioma. Então, isso também só traz coisas benéficas, não tem como ser ruim. Mas talvez para um usuário comum do dia a dia, talvez vai chegar num nível de inteligência, né, de LLMs e tudo mais, que tudo vai ser traduzido de forma automática. Tudo bem, mas para o mercado de trabalho e para quem quer ficar ali na ponta da lança entregando resultado, eu acredito que vai continuar por muito tempo ainda tendo essa necessidade. Eu concordo. Apesar de também entender que em algum momento pode até ser que as ferramentas fiquem melhores, né? Do que a própria pessoa falando. Porque antes o Google Tradutor era meio pai, assim, né? A tradução era meio macarrônica, era um negócio meio esquisito. Mas hoje em dia o negócio tá bem, ele pega até contexto. Sim. Então realmente é um bom ponto, assim. Acho que vai ficando algo que dá pra se virar bem mesmo sem ter. Mas aí voltando no gancho do Caio, a habilidade, né? Desenvolver a habilidade eu acho que ainda vai ser algo importante, sabe? No sentido do aprendizado, né? Cara, vamos navegar para um ponto aqui que as nossas histórias, elas se cruzam, né? Vamos para um momento que as nossas 3 histórias se cruzam aqui, né? Você entrou em 2015, trainee, você entrou em 2017? Eu entrei em 17. 17. Cara, 18, eu recebo um telefonema desse cidadão, né? Faz treinamento de Power BI? Fazemos, né? Fazemos. E aí começa a nossa jornada. Mas sobre a sua ótica, cara, como é que era antes do Power BI entrar na vida de vocês lá em Tocantins e como é que foi depois os próximos passos daquele primeiro treinamento que a gente fez junto lá em agosto de 2018? Tem tempo já, hein, bicho? Tem tempo, rapaz. Já 7 anos já. E lá se vão, muita história, né? Mas antes, como eu comentei, né? Quando eu cheguei, era a galera do VBA, que era os magos dos dados, né? E tinha a galera que sabia Excel bacana. E eu fui nessa linha do Excel bacana, assim, até chegar num nível de Excel avançado pra me virar bem, mas nunca fui o cara do VBA. Só que qual que era o problema? O problema é que a desorganização de dados era gigante. O Excel, ele é maravilhoso pro faz tudo, né? Mas pra consistência de dados, pra você ter um negócio ali que atualiza automático, você vai consultar aquilo ali todo dia, ele não é tão legal e às vezes alguém entra desavisado numa pasta sem querer, aperta numa cela e muda de texto para número ou de número para texto, quebra o dash inteiro. Deleta a planilha, ninguém nunca sabe quem foi, né? Nunca aí, cara, perfeito. Então assim, era difícil da gente ter consistência e eventualmente acontecia esse tipo de coisa. E aí... Fora a questão de performance também, né, Pedro? Sem dúvida. E às vezes a tragédia é grande quando você tem um dado reportado errado. E a gente começou a ter esse tipo de problema. Vários dados reportados errados por erros básicos, assim. E isso gera muito incômodo e muita exposição negativa pro gestor, que já era eu na época, né? Eu já respondia por um pouco disso. E eu acho que esse foi um dos pontos, né, que gerou, assim, de... inconformismo e querer buscar alguma coisa melhor, diferente, né? E aí a gente meio que tentou entender o que tinha de alternativa existente no mercado, para poder tentar dar o próximo passo. Mas eu acho que vale a pena só a gente dar um estresse um pouco maior nesse ponto de dado errado, cara. É uma coisa que eu falo todo dia no comercial. Quando o dado vai errado, é a flecha que sai do arco, essa flecha não volta. E isso tem impactos gigantescos. A gente já viveu isso muito na pele, de tipo assim, de estresse mesmo. Por exemplo, eu lembro, cara, claramente um dia que tinha acabado o trabalho, o Pedro chegou assim, cara, hoje o dia foi um caos, né? Tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. Paramos, sentamos no bar. Cara, não deu 15 minutos de a gente estar sentando no bar, o chefe nosso ligou. E já assim, como assim? Esse dado errado, simpático, e não sei o quê. Ligou simpático. E ele tem o contexto de estar assim, que era um número que ia ser reportado para a diretoria e realmente não fazia sentido, tinha um número errado de fato. Então ele estava no direito de nos questionar sobre isso. Só que é um estresse gigantesco, cara. A cerveja perde o gosto. Aí a gente falou assim, cara, vamos embora cada um sua casa e tudo mais. E assim, esse é só o fato do estresse. Mas tem todo o fato também, que eu acho que é o pior de tudo, que é a área responsável pelo planejamento, ou a área de dados começar a perder a credibilidade. Que acho que esse é um ponto que a gente viu que estava caminhando para isso, mas a gente conseguiu reverter rápido, porque essa é uma doença que tem que ser tratada rápido. Porque assim, se perdeu a credibilidade, tudo que você fizer dali para frente vai adiantar nada. Você pode fazer a melhor entrega do mundo e vai olhar assim, mas será que esse dado tá certo? Aí começa, será que esse dado tá certo? Porque é aquele negócio, né? A pessoa foi machucada,
Aí ela vai sempre ficar tentando, lembrando do passado. Assim ainda pode falar assim, não, agora resolveu, tá tudo resolvido, isso é aquele... Será mesmo que tá resolvido? Então, assim, esse ponto de perder credibilidade é algo que não pode acontecer. E lá nos projetos da Lean, a gente sempre traz assim, gente, vamos usar as bases certas, vamos pegar as bases de locais homologados pela TI, pra gente não ter assim, por exemplo, às vezes eu falo de uma métrica, e aí tá nós três na sala aqui, e vamos supor que chega o nosso chefe e fala assim, por exemplo, faturamento, como é que calcula? Aí eu falo um jeito, Felipe fala outro, você fala outro, e assim, e a mesma métrica, 3 formas de calcular. Cara, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, é diretriz até dentro dos nossos projetos. E você é um cara que tem propriedade para falar sobre esse tipo de problema, né? Sem dúvida. E além disso, de consistência de dados, que eu acho que você já falou tudo, não vou ser repetitivo, mas tem um outro ponto que chegou num ponto de que ter só os 2, 3 que manjava muito não dava mais, cara. Porque os caras viravam gargalo do negócio. Porque a gente começou a ter uma necessidade de ter inteligência na tomada de decisão e você demandava a mesma pessoa o tempo todo e a pessoa não conseguia entregar tudo e não tinha ferramentas interessantes o suficientes. E a gente entendeu que, poxa, a gente vai ter que ir para um caminho de treinamento também de capacitação. Então, além de buscar nova tecnologia, tentar aumentar o leque de pessoas que poderiam utilizar a ferramenta sem necessariamente ter que codar. Porque é um problema, né? É uma barreira de entrada gigante você ter que ser o cara que coda para poder desembolar o dado. E eu acho que o Power BI deixou o negócio acessível, de uma forma não tão complexa. Eu acho que ele deu uma simplificada nessa parte de análise de dados, né, de consolidação de base de dados e principalmente os visuais, né? Que eu acho que aí sim a revolução foi na minha opinião, né? Foi os visuais que o Power BI trouxe. Bacana. Eu lembro quando eu cheguei lá, cara, eu tava tipo... Na hora que eu comecei a entrar na sala, eu comecei a ver um sentimento assim... Vai resolver o problema. Agora, teve a expectativa da galera, alta, tipo... O cara trouxe a varinha de condão. Final do campeonato, sabe? Tá todo mundo aqui pra assistir, assim. Todo mundo. Na sala tinha umas 30? Umas 30 pessoas por aí. Da empresa inteira, né? E assim, só pra dar um contexto também, né? Acho que vale complementar. Qual que era a realidade ali no cenário? Eram pouquíssimas pessoas que entendiam de Excel, menos pessoas ainda que entendiam de SQL. E eu era uma pessoa que eu estava no meio dessa jornada também, que eu vi que também era uma necessidade de se desenvolver, porque, por exemplo, lá no planejamento, talvez 2 pessoas sabiam de SQL, e muito do tratamento do dado, que era muito difícil, precisava ser feito em SQL, porque a gente, por exemplo, não tinha um Power Query dentro do Power BI para poder ajudar. Porque fazer esse nível de manipulação de dados dentro do Excel era uma coisa muito complexa. Então, lá, basicamente, eu virei a terceira pessoa que sabia de SQL. Pedro também sabia montar as queries, né? Mas aí a gente chegou nesse cenário, falou, cara, viramos os gargalos, precisamos, né, aumentar as pessoas. Então, tanto que, né, o nosso antigo gestor patrocinou a ideia também de, cara, vai lá, busca capacitação e tudo mais, mas a empresa inteira abraçou, né, e aquele treinamento aqui, você pode dar esse contexto agora de como é que foi o treinamento. Cara, né? e porque assim, a gente tá falando de 18, né, são 7 anos, não tinha 30 treinamentos gratuitos de Power BI na internet, né, cara? Era mato, né? Quando a gente chegou, literalmente era mato, né? Total. E aí, eu via que assim, a sede da galera, né, de todos vocês na época, tipo, cara, ensina pra gente aqui que a gente precisa, a gente vai mudar esse rolê aqui, a gente vai mudar essa realidade, né? E foi meio que o que aconteceu depois, né? Como é que foi o pós-treinamento, né? Não, mas até antes do pós, cara, eu acho que vale a pena comentar algumas coisas do treinamento. Por exemplo, e eu acho que esse fator acontece até hoje, né? Por mais que eu tô numa cadeira mais de projetos, eu ainda tenho muita interação com o treinamento. E para quem nunca se expôs ainda a um Power BI, quando você mostra as primeiras partes, principalmente de transformação, cara, rola um... Nossa! Ou então, tipo assim, igual a gente... É o meme da cabeça explodir, né? Tipo assim, você consegue ver no rosto das pessoas. Por exemplo, o Henrique, que é um dos nossos instrutores, ele fala assim, cara, você consegue ver a reação das pessoas. Hoje em dia, talvez no remoto, como a gente dá muito treinamento remoto, é mais complicado, mas quando você tá num cenário presencial, quando você faz transformar a coluna lá em Power Query, e, por exemplo, às vezes você tem várias linhas assim, com um dado e um monte de buraco, né? O mesmo dado, um monte de buraco. Você aperta ali pra completar, o negócio completa tudo, aí a pessoa olha assim, nossa, agora sim. Ou então aquela outra conexão assim, eu consigo usar isso no meu processo. Na hora que a gente tem esse gatilho, essa verbalização, a gente entende assim, cara, estamos chegando no sucesso. A gente está atingindo o sucesso do treinamento. Porque não tem nada mais frustrante que a gente capacitar as pessoas, aí depois, pelo um fator nosso de Customer Success, a gente entra em contato e fala assim, e aí, fez algum projeto? Botou alguma coisa para rodar? Fala, não.
fiz o treinamento, entre outras coisas, entre outras prioridades, e não. Cara, isso é muito frustrante, porque a gente sabe o poder da ferramenta. E aí a gente entender que deu o treinamento e não teve ninguém acionando o suporte, não teve nada acontecendo, é muito ruim. E eu lembro da reação das pessoas quando o Felipe foi dando, e eu também fui uma das pessoas, né, de olhar e falar assim, caramba, esse negócio resolve muito problema mesmo, entendeu? E aí eu acho que é onde entra a figura central da liderança que tá olhando para esse processo e é mais data-driven, assim. Por quê? Porque, cara, não tem jeito. O patrocínio é top-down. O patrocínio não é de baixo. Sim. Você tem que ser o cara que vai estar falando todo dia pra pessoa, e aí, tá usando o BI? Já usou? Já mudou aquele dash do Excel pro BI? Já automatizou aquele ETL lá, aquela transformação ali para poder fazer o relatório rodar automático? E as pessoas subestimavam, né? Porque era todo um trabalho, pega do sistema, copiar a base, cola na pasta, não sei o que, cola outra base e tal, joga aí tabela dinâmica, aí pega a tabela dinâmica, cola no outro Excel. Velho, era um negócio surreal. E aí o Power BI conseguiu viabilizar a gente apertar um botão, o negócio saía pronto. Aí, cara, na hora que o gestor olha pra isso e fala assim, cara, é outra vibe. E aí tem que também ter eu acho que um papel da liderança é garantir que isso vai ser perpetuado. Pra não acontecer isso que você comentou. Fomentar mesmo a questão Fomentar. E eu era esse cara, né? Como eu já estava em posição de liderança, eu conhecendo a necessidade, conhecendo o problema e sendo o fuçador, interessado, curioso que sempre fui, cara, eu puxava toda hora o time pra poder olhar, pra poder desenvolver, pra poder mexer. E não só os caras que sempre foram. Porque essa galera, a galera adota mais, que adota mais cedo tecnologia, é fácil, né? O cara vai usar, não tem jeito. Mas e os demais, que tem mais dificuldade? E aí eu puxava toda hora essa galera pra poder começar a fazer o uso. E eu acho que isso fez muita diferença. E sabe um ponto que você comentou que eu acho que é importante também, né? Eu numa cadeira de liderança também, eu acho que é super importante, cara. Eu vejo que tem lideranças muito descoladas da realidade. Fala pros liderados deles assim, cara, você tem que aprender isso, mas eu mesmo não sei o que resultado que isso pode trazer, eu não sei por onde que passa, eu só quero que você use o que você faz, né? Aí descola muito, né, cara? Então, é como se você fez o treinamento na época, né? Você tinha interesse, aprendeu a mexer, por mesmo que talvez não fosse você que fosse pôr a mão na massa, até para você entender até onde que dá para ir, o que dá para entregar, onde são os limitantes ali, para você poder cobrar, né, cara? Eu vejo que muitas vezes, em muitas lideranças, há esse descolamento, né? Tipo, cara, não, vai lá você, faz você e eu vou conhecer a solução, aquele conhecimento através só da sua ótica. Não, eu preciso ter a minha, pelo menos, para saber o que dá para fazer com aquilo, né? É muito um walk the talk, né? Tipo assim, se você vai falar, faça também. Porque senão fica só de um lugar que a liderança tá num Monte Olimpo lá, pedindo um monte de coisa. Só que assim, quem tá ali, né, barriga no balcão, fazendo e tudo mais, ele olha e fala assim, cara, mas esse cara tá me pedindo esse 1 milhão de coisas, ele nem sabe o potencial da entrega, nem sabe o que dá para fazer. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que, pelo menos aqui na linha, eu vejo que é muito diferente, que, por exemplo, hoje em dia, projetos de, por exemplo, agente de IA que tá super em voga, eu tenho que envolver o Felipe. Tipo assim, o meu recurso enquanto comercial para fazer o projeto se estruturar bem, eu tenho que acionar o diretor da empresa. Por quê? Porque ainda é um assunto novo, a gente tem um cuidado sobre a entrega disso, então passa na mão daqui para frente, no cenário, né, curto prazo, a gente, né, estrutura toda uma questão de ter uns devs principais e tudo mais, claro, mas hoje, por um crivo de qualidade, eu tenho que ligar pro Felipe e falar, Felipe, vamos olhar isso aqui junto? E a gente senta, o Felipe tá sempre estudando isso também, e é muito disso. Mas o Felipe também fala, cara, ó, você aqui, fulaninho, você precisa estudar isso aqui, você precisa dar uma olhada nesse ponto aqui. Mas também, se chegar para trocar uma ideia sobre a agente de IA e tudo mais, o Felipe tem total propriedade. Tanto que, por exemplo, a gente fez um webinar recente e quem ministrou o webinar foi o Felipe, entendeu? O Felipe, na posição de sócio-diretor, talvez ele não teria necessidade disso. Mas, cara, muito nessa ideia do walk the talk, então, né, os nossos clientes, né, as pessoas que consumiram o webinar receberam esse tipo de informação e capacitação direto do sócio-diretor da empresa. Entendeu? Massa. E eu nem sou o cara que acredita e que concorda que o gestor tem que saber fazer exatamente o que o time faz. Eu não sou esse cara. Eu acho que não é esse o caminho. Mas eu sou total do caminho de que precisa ter uma noção boa do que tem por trás. E aí eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho hoje, né? Que é uma multinacional. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o contexto. Mas chegou um menino que estava desenvolvendo um dash para mim e tal, e estava dando um erro na questão de datas.
Cara, e eu lembrava da D-Calendário, da bendita D-Calendário do treinamento do Felipe de 2018. Nós estamos falando de 2025. Aí. Eu falei assim, bicho, a D-Calendário é uma tabela de dimensão, não é tabela fato. Acho que você tá misturando as bolas. A tabela fato é uma outra. Exato. Cara, e tinha muitos anos que eu não desenvolvi um Dash mais, mas o negócio tá na minha cabeça e eu sei como é que funciona a estrutura por trás. Conexão das tabelas, que você consegue conectar e fica conectado para sempre, e aí depois você consegue fazer as métricas para poder puxar depois no visual. Cara, eu sei exatamente como funciona, por conta disso que você comentou. Não preciso saber fazer hoje em dia, depois o BI já tá na 59ª, 33ª versão depois do treinamento. Mas, velho, eu sei exatamente como funciona e batata. Aí o menino foi pra mesa, sentou, olhou lá, falou assim, rapaz, você tá correto. E eu tava misturando as bolas. E tipo assim, e aí as coisas acontecem, né? Então, se você tem uma liderança que tem essa capacidade de talvez não botar a mão na massa, porque não é o papel da liderança, o papel da liderança é guiar o caminho, você consegue fazer a coisa acontecer puxando o time pra ir junto contigo na direção que você entende que é a correta. E eu acho que a direção dos dados é a mais correta. Hoje eu não enxergo hoje tomada de decisão sem dados, né? Então, acho que foi uma mudança de chave, assim, sabe? Pra gente, não tenho dúvida que depois disso era uma empresa antes do treinamento, foi uma empresa depois. Com certeza, né? Com tudo que a gente adotou depois, né? Eu acho que aí, fazendo o ponto que o Felipe falou, né? Da gente falar dos impactos, né? Dessa jornada de treinamento, nós dois fomos testemunhas desse processo como um todo, né, da evolução da empresa em termos de entrega de dados. Mas você acha que, né, por exemplo, você estava muito envolvido, né, e chegou até um cargo de coordenação, né, porque, né, você estava como supervisor, virou coordenador, e aí só o seu poder de alçada subiu, mas a responsabilidade também aumentou, né, mas no final desse processo todo, né, como é que você entendeu que, né, as pessoas estavam em relação a dados? Como é que foi a questão da cultura de dados? Porque muito se fala, né? Não, eu quero ter uma cultura de dados, eu quero ter uma cultura de dados. Na minha visão, lá teve com muito sucesso, né, um desenvolvimento de uma cultura de dados, porque, né, no término do seu trabalho lá, saiu daquele cenário que tinha 2, 3 mini gênios do Excel para uma galera que não é todo mundo desenvolvedor de BI, de aplicativo nem nada, mas todo mundo tem um senso da necessidade, da importância. É óbvio que você tinha um núcleo ali da galera que era mais proativa nesse sentido, mas como é que você faz esse paralelo do que você deixou lá com esse paralelo que você contou pra gente do início? Boa. Ao longo dessa jornada, né, depois do treinamento, enfim, ao longo dessa jornada, eu acabei conseguindo, né, como você comentou, uma outra promoção e era muito bom na época porque eu conseguia estimular a minha própria equipe de 10 pessoas. Sim. Só que eu olhava pro lado, o meu par não tinha a mesma pegada. O cara tava num outro viés, tava numa outra pegada e, cara, aí o negócio ficava muito desequilibrado, né? Então eu puxando muita galera pra ir pra essa direção de dados e o resto do time não, né, dos outros supervisores nem tão ali por dentro. E aí quando eu virei coordenador e virei chefe de todo mundo, né, da área de planejamento inteira da operação, eu tinha 3 supervisores embaixo de mim, eu cheguei à conclusão de que dava para fazer um negócio mais estruturado, que aí é onde eu acho que as empresas também perdem um pouco da mão de não preocupar com a governança de dados, né? Que é basicamente uma palavra bonita para dizer como que a gente vai organizar isso, né? Quem que vai demandar, quem que é que pode colocar uma demanda lá, como é que nós vamos fazer para se organizar, o reporte é de quanto tempo. E eu entendi que a gente precisava de um núcleo de dados. Por quê? Era uma turma que estava toda espalhada, tinha os 2 foda da minha equipe, tinha mais um bom de serviço numa outra equipe, tinha uma menina que era boa numa outra equipe, e todo mundo fazendo coisa duplicada, velho. Então, cara, eu olhava aquilo e falava assim, bicho, mas essa base de dados eu uso ali também. Aí você extrai aqui, eu extraio de cá? Não, pô, aí pelo amor de Deus, vocês vão me matar do coração. Aí eu comecei a me incomodar com isso, porque a gente já tinha escassez desse tipo de mão de obra. Até hoje tem escassez desse tipo de mão de obra. Sim. Não, e em todo lugar isso pra sempre vai ter, né? Nunca vai ser suficiente, né? Exatamente, nunca vai ser suficiente, porque a demanda é infinita. Sim. E aí eu entendi que, cara, a gente tem duplicidade de esforço, a gente tem falta de controle de quem pede. Cara, parecia padaria, né? Chegava lá, dá 2 pãozinhos de queijo aí, e achava que ia sair na hora o BI. Não é assim que a coisa funciona. Então tinha essa dificuldade da gente fazer gestão até da demanda. E às vezes não era a demanda minha, era a demanda do diretor da empresa, do presidente da empresa. E a gente não priorizava, ou por algum motivo ali, né, sei lá, se perdia. E só pra fazer um adendo rápido, você falou da padaria, a gente brinca lá interna, assim, de vez em quando eu faço algumas reuniões com os desenvolvedores,
E eu falo, e aí a galera tem assim, nossa, o cara é muito pragmático, às vezes o cara é muito sério, né? E eu chego assim e falo assim, galera, isso aqui não é uma pastelaria. O cliente não pode chegar e pedir 2 de frango, 1 caldo de cana, e vocês pararem tudo que vocês estão fazendo para atender. Não é assim. As coisas têm uma ordem, têm uma prioridade, né? Só que muitas vezes, quando eu acho que nesse lance do setor evoluir, meio que o carro tá andando, você já tá tentando trocar a roda, você vai inerentemente cair nisso, né? Não tem muito pra onde fugir, né? Perfeito. E aí, nesse momento, a gente já tinha feito, se não me engano, 2 ou 3 treinamentos, né? Contigo. Uhum. E a gente já tava num nível de maturidade em termos de conhecimento interessante, mas não tinha governança, não tinha organização. E aí eu vim com essa proposta do núcleo de dados pro departamento de planejamento da operação, porque, cara, a gente planejava 100% de todo o planejamento baseado em dados. Então eu planejava centro de operação, eu planejava equipes de campo, o que o pessoal ia fazer, qual a melhor forma de fazer. Eu planejava as ações de manutenção da empresa, planejava inclusive obras também, ajudava o time de obras, que era um outro departamento, mas ajudava a dizer que eu preciso da obra A e a obra B pode ficar para depois. Tudo isso baseado em dados e a gente desorganizadaço, era uma zona. E aí eu tive essa sacada de tentar organizar um núcleo de dados, inclusive desacoplado das supervisões, respondia direto para mim. Que eu entendia na época que era o que fazia sentido, né? E aí, obviamente, cada empresa vai ter a sua realidade, né? A gente tem questões hierárquicas de cada empresa aí que cada uma vai funcionar de um jeito, né? No meu caso, a empresa era uma empresa até vertical, bastante vertical, né? Então tinha níveis de hierarquia bastante verticais. E aí eu peguei essa galera, pincei a galera dos núcleos, todo mundo ficou pé da vida comigo, mas eu falei assim, gente, vai ser para um bem maior, eu prometo. Confia em mim. Confia. E aí sentei todo mundo numa sala e falei assim, galera, ó, a gente vai montar um núcleo de dados, vocês vão ser os precursores, depois a gente vai ampliando isso. O objetivo é a gente organizar uma lista de demandas, que é o bom e velho backlog, né? A palavra linda para lista de demandas, lista de afazeres. E a gente começou a se organizar com ferramentas existentes. Nessa época, foi um período meio pandemia, pós-pandemia, a suíte da Microsoft já tinha evoluído demais com o advento do Teams, já tinha surgido o Planner, né? Então a gente começou a entender que, cara, dá para fazer gestão de demanda de um jeito melhor do que o que a gente está fazendo, que é receber no e-mail, anotar num pedaço de pão e colocar num chat. Não dava para ser desse jeito. E aí ninguém controlava nada. Então a gente começou primeiro pelo Teams, olhando, na verdade, pelo Planner, né? Mas que a gente conseguia acessar via Teams e tal. E a gente começou a organizar as demandas, fez um formzinho, entrava o forms, a gente capturava e começou a fazer essa gestão de demandas no simples. Mas eu acho que é aquele simples que funciona. Também eu vejo muita gente também querendo fazer implementações e mudanças no perfeito, né? Cara, e eu sou muito contra essa ideia. Eu gosto sempre vamos pro bom que funciona e a gente vai melhorando ao longo do caminho, ao invés de esperar chegar no ótimo, e aí o caminho é muito longo para chegar no ótimo. Você perde a oportunidade de ter os ganhos incrementais ao longo do processo. Né? O famoso 1% todo dia, né? Exatamente. E aí, assim, só para poder contribuir, olha que interessante, né? Felipe é um cara também que trouxe um conceito para minha vida profissional, muitas vezes, tipo assim, cara, existem ganhos e conhecimentos que a gente acaba pegando de forma empírica e que não tem necessidade de você, de fato, sentar numa cadeira de MBA para pegar, né? A gente não tá falando aqui contra a capacitação, até porque a gente tem um background muito de capacitar pessoas, a gente ainda tem uma vertente muito forte de treinamentos e capacitação na linha. Mas o ponto não é esse. O que você fez é a forma que a gente sempre recomenda também em termos de transformação, quando a gente tá falando muito de cultura, né? Isso aí que você fez de pegar um núcleo pequeno, colocar a galera para trabalhar focado em dados e tudo mais, isso tem um nome, isso é a lei da difusão e inovação, né? Porque você vê transformação cultural, principalmente, que muitas vezes, né, o first level thinking aqui, né, o primeiro nível de pensamento é o quê? Eu vou contratar uma empresa, eu vou dar o treinamento igual para todo mundo e eu vou lá treinar 50 pessoas e todas as pessoas agora vão ser data-driven, todo mundo vai fazer BI e tudo mais. Cara, é a mesma coisa de eu lançar um produto e querer, tipo assim, fazer que todo mundo adote do mesmo jeito e tudo mais, e sendo um produto inovador, alguma coisa. Cara, a lei da difusão da inovação fala, cara, você precisa focar primeiro nos early adopters. Você foca primeiro em quem tem mais esse traquejo de pegar as coisas e tudo mais. É igual a Apple faz, por exemplo. Quando a Apple lança um produto, você tem lá a galera que é muito fã de Apple, já pega, já usa e tudo mais, e isso vai descascando
para a maioria das pessoas. É a mesma coisa. Até porque rola, às vezes, um gatilho de inveja, né? Igual, por exemplo, eu sei também que você gosta muito dos textos do Simon Sinek, né? Ele traz esse exemplo de lei de difusão da inovação em termos assim, cara, se você colocar um grupo primeiro e focar nesse grupo, as outras pessoas vão olhar assim, mas por que esses caras estão recebendo atenção e eu não tô? Você gera uma demanda, uma necessidade, né, pela atenção dessas pessoas, até para elas entenderem assim, por que foi eleito esse grupo? E aí você vai descascando a cultura para todo mundo, porque, cara, é muito leviano você achar que você vai dar um treinamento para todo mundo e todo mundo vai fazer o treinamento e todo mundo magicamente vai adquirir essa cultura, porque E não vai chegar no mesmo nível, né, de conhecimento. E não vai chegar. Porque eles não partem do mesmo nível. Exato. Mas aí é um negócio assim, eu vou treinar todo mundo igual e vai todo mundo chegar no mesmo nível. Cara, não é. Só que quando você também traz esses mais proativos, essa galera que tem uma chance maior de se desenvolver nisso, eles viram um exemplo, eles viram a sua régua. Só que assim, esse outro pessoal, bem provável que não vai chegar na mesma régua, mas eles vão subir, essa maré vai subir para todo mundo. Só que se você vai numa linha de tratar todo mundo igual nesse tipo de capacitação, principalmente focado em cultura, cara, o que vai acontecer é todo mundo vai fazer, alguns vão elevar um pouquinho, mas porque, por exemplo, é a mesma coisa que de turma de capacitação a gente faz aqui, por exemplo. Eu pego um time igual você tinha lá de núcleo. Se você for dar um treinamento de Excel básico ou um treinamento de Power BI básico, o que essa galera vai absorver? Nada, porque eles já sabem de tudo. Só que aí muitas vezes eu pego e nivelo todo mundo para baixo. Isso é ruim. Mas ao mesmo tempo também, se eu dou um treinamento super específico, super técnico, quem tá começando aqui na jornada vai olhar e falar assim, não, isso aí pra mim não dá. Não tem condição, né? Então, assim, é muito legal. Eu tenho certeza que nessa época você não parou e falou assim, não, existe a lei da difusão e inovação, eu vou... Cara, não. É muito assim, fazendo, testando e tudo mais, só que isso tá embasado nas literaturas que tem, né? É muito o Felipe fala. Tem muita coisa que a gente faz aqui na Lean que a gente aprendeu no braço. Mas aí vai... a gente descobre o nome, que tem nome bonito. A gente já fala, então isso que eu faço aqui, isso que eu faço tem esse nome bonito? Ah, entendi. Tipo assim, agora eu sei. Tem esse o nome? Ah, não, entendi. Agora tem um nome, mas assim, a gente já faz, né? Então, existe muita genialidade nesses conhecimentos que são desenvolvidos de forma empírica, né? E o resultado que você deixou lá foi um resultado muito, muito interessante, né? De ver também que a cultura da outra galera também, fora do núcleo, acabou elevando, né? E aí, só para complementar, e aí, assim, a gente, ao longo do tempo, foi mudando o que é que essa galera do núcleo vai fazer. Vai pegar coisas mais complexas. Se for simples, quem é que vai fazer? Você aí, meu irmão, do time, pega o Excel e aí com tudo que você já sabe hoje a mais, porque a gente elevou, como você disse, a água subiu para todo mundo. Então o cara do Excel começou a manjar também. O problema do dia a dia rotineiro, que não exigia uma necessidade de você automatizar porque você ia precisar ver aquele relatório todo de hora em hora, não. Era uma entrega pontual, beleza, vamos pro Excel. E aí o cara começou a entender um pouquinho de Power Query, Excel já começou a incorporar isso. A galera da equipe usava Excel. Então não é que só a galera do núcleo, porque tem essa tendência também. Então quer dizer que dados agora é aquela galera que faz aí, todo mundo empurrava o negócio. Não vou fazer mais nada. E aí aos poucos o gestor, né, tem que entrar em cena para poder... Pessoal, esses projetos mais complexos vêm para cá, os mais simples vão para lá. E aí o negócio foi ganhando vida, cara. A gente chegou, pra você ter uma ideia, a usar o DevOps para poder fazer o controle de demandas, né? Que eu acho que talvez, não sei se... Vocês vão saber falar melhor do que eu, mas um software aí de controle de demandas e de desenvolvimento, né, que empresas grandes aí com certeza utilizam. Então a gente chegou nesse ponto, né, e aí obviamente com sucesso, né, conseguindo fazer as entregas e as coisas começando e terminando, né, então fazendo projetos mesmo, os sprints de entregas que funcionaram bem, assim, obviamente que não foi do dia para a noite, foi um processo. Então considero que foi um sucesso bastante grande na época. E eu vejo que, mesmo depois de um tempo eu ter saído, né, eu conversando com as pessoas que ainda estão lá, muita coisa muda. Mas essa pegada, né, das pessoas, de terem alguns focais de dados e tal, isso ainda perdura. Então, que significa que fez sentido, né? É algo que fez muito sentido. Que ano que vocês foram para aquela sala nova? Você me apertou, mas 21, 22? Deve ter sido por aí. Eu acho que é pós-pandemia. Foi pós-pandemia. Tava ainda naquele estágio meio híbrido ainda, né? Exato. Que eu tive lá. Porque, cara, eu tive lá, até trazendo a visão do outro lado da mesa, né? Eu tive lá em 18, que foi quando vocês fizeram o primeiro treinamento, né? E aí, cara, tava assim, aquela expectativa. Parecia quando chega
seleção brasileira pra jogar na cidade pequena e tá todo mundo no alambrado, assim, pra assistir, sabe? Cara, não tinha mais gente na sala, até ontem a gente tava comentando isso no off, né? Não tinha mais gente na sala porque não cabia, né? Se tivesse como, cara, pregar uma cadeira na parede pra alguém sentar lá, tinha alguém. Eu lembro que, tipo, tinha uma galera sentada no cantinho assim, ó, que se eles quisessem ir ao banheiro, eles tinham que levantar meia fila, parar o treinamento pra poder ir, né? Cara, vocês botaram todo mundo pra pôr na sala. E aí, cara, mas eu acho que o case de vocês é muito legal, porque a gente fez, né, em conjunto ali, a 4 mãos, né, o que hoje tem um nome bonito, que é System Developer, né? Então, a gente tem esse programa de System Developer, que, cara, nada mais é do que vocês fizeram na época, né? Hoje a gente faz isso, claro, de uma forma até, às vezes, mais estruturada, já pegando do início ao fim, envolvendo RH e tudo mais. Mas, cara, vocês pegaram uma turma grande, fizeram a primeira capacitação, né? E geraram resultado, né? Eu lembro que vocês dividiram, cada gestor bancou um pouco do treinamento, né? Eu lembro até pra faturar aquele monte de nota fiscal diferente, né? Passando o chapéu. Os caras fizeram vaquinha corporativa, né? Não, porque o nosso gerente chegou pra mim e falou, Caio, ó, a gente pode fazer, mas eu tenho X de recursos. Não dá pra pagar tudo, você vai ter que ir lá pedir bênção pra todos os outros gerentes. E aí eu fui lá, cabeça por cabeça pedindo. E foi um caos pra faturar e tudo mais. Eu lembro que foi umas 6 notas fiscais, cara, pra pagar o treinamento, assim. Negócio, mas foi interessante, que aí, obviamente, também, se quando é assim, vocês também foram cobrados pelos resultados, né? Você que já estava como supervisor, cobrou a sua galera, levou colaboradores para fazer, e vocês realmente fizeram uma transformação ali. E aí depois, não lembro quanto tempo exatamente depois, talvez 1 ano e meio depois, a gente voltou para fazer módulo 2, né? Sim, E aí já era uma turma um pouco menor, das pessoas que já tinham se despontado, não era para qualquer um, até porque vocês não quiseram colocar na sala quem não usou, quem talvez ficar, ser âncora ali no treinamento, né? Até para usar como ferramenta de reconhecimento, né? Porque uma capacitação não deixa de ser, né? Um reconhecimento, capacitação corporativa, né? Sim, e eu ministrei o módulo 1, né? Mas como eu não sou um desenvolvedor full-time, sei sentar lá e fazer bastante coisa, mas não tudo, cara, módulo 2 já levei outro cara que vira o Power BI da vez, né? Sim. E eu lembro das dúvidas, cara, profundas já, de coisas, cálculos complexos que vocês já estavam fazendo, então, tipo, vocês usaram, né, verdadeiramente. Depois eu voltei, depois vocês fizeram algum treinamento com a gente remoto, acho que a parte de Power Apps parece alguma coisa nesse sentido. Foi exatamente, assim, né? Foi Power Platform com SharePoint, Power Apps, outras coisas, porque, cara, aí a suite evoluiu demais, né? Já estava em outro nível, e aí a gente entendeu que, os probleminhas davam para ser automatizados também, não precisava ser tudo BI, até porque não é a ferramenta indicada para tudo, né? Mas aí também tem uma realidade da distribuidora que é muito processo, que era muito manual em termos de input de dados, e aí com a questão do Power Apps também, isso ajuda demais a facilitar, porque, por exemplo, eu lembro de uns processos principalmente de aquela questão de auditoria de material, né, de levantamento de material de estoque e tudo mais, muitas vezes era feito, né, na mão, e aí o time do Pedro lá também já desenvolveu um aplicativo para poder contabilizar os materiais lá, estoque e tudo mais, de novo, né, numa sistemática tudo Microsoft, dados, né, sempre melhoria contínua. E o legal é que eu lembro de um pensamento até desse treinamento de Power Platform, que a gente falava lá dentro da empresa, você ainda não estava lá, né? Uhum. Lá na Link, eu digo. Sim. Eu lembro que a gente falava assim, caramba, é difícil demais vender pra esses caras, velho. Aqui a gente falava assim, não, agora eles vão comprar um treinamento. Agora vai. Não, peraí, hoje estica mais um pouquinho. Mas de uma forma muito genuína, cara, que eu lembro muito de conversar com você e tipo, cara, na hora que vocês conseguiram reunir um pool de problemas ali, uma quantidade de pessoas, falou, não, cara, agora é a hora de fazer. Né, o treinamento agora, a gente tem os problemas que a gente quer resolver pós-treinamento e a galera já vai entrar com a cabeça mais direcionada, né? E nesse pensamento de evolução. Depois eu voltei em Palmas, aí até fui para visitar um outro cliente, mas eu fui lá bater um papo com você na época lá, você já estava até em outro escritório, com o núcleo de dados, galera voando, né? E aí você vê, cara, que quando... E aí eu vejo alguns fatores nessa jornada, né? Um dos primeiros que eu vejo é assim... A galera até hoje, muitas vezes, ela não está disposta. A gente estava comentando também isso ontem, batendo um papo. É igual você ir pra academia, cara. Todo mundo quer o shape, todo mundo quer um corpo bacana.
querer, todo mundo quer. Mas, cara, você tá disposto a ir na academia todo dia? Você tá disposto a fazer a transformação, passar pelo processo? Porque não é da noite pro dia. Não é comprando um treinamento que amanhã você vai ter um núcleo de dados. Não é assim que a coisa funciona. Vai ter que falar com a TI 400 mil vezes, e é difícil, vai ter que falar com o RH. E é um processo, né, cara? As pessoas demandam de horas sentadas na cadeira, aprendendo, testando. É esse processo. Então, eu acompanhei junto com vocês muito, cara, essa curva, esse processo ali de né, aquela pressa para treinar, né, para trazer os treinamentos, mas a paciência também de implantar, cara, saber que é passo a passo as coisas, né? Porque a gente vê muito isso às vezes, até casando com o que a gente estava comentando, que às vezes a gestão ela não quer aprender o mínimo para saber conversar, que é assim, cara, eu pago e vocês se viram, vocês implantam, vocês dão um jeito e amanhã eu quero pronto. Cara, não é assim, né? Então eu vejo que muito interessante que vocês tiveram, cara, o investimento, né, as fases e foram crescendo e realmente foram se transformando. E foi uma jornada de 2, 3, 4 anos, né? Hoje a gente vê que às vezes é assim, não dá para amanhã ter um núcleo de dados, não, então eu também não quero. Eu não quero. Né? Eu quero pagar, é como se eu fosse lá na academia, cara, eu posso pagar 5 anos agora, eu pago valor no Pix, presente, valor presente, mas eu quero sair daqui no shape. Tem jeito? Cara, não tem jeito, meu irmão. Vai ser 1, 2, 3, 4 anos ali, né? Todo dia fazendo, melhorando, né? E você vê que quando você junta todas essas variáveis, né? E vocês tiveram ali ponto benéfico, né? Muito interessante, você tá na cadeira de coordenação, como você foi comentando, né? Quando eu tava de supervisor, eu consegui resolver o meu problema. Na hora que me colocaram na cadeira de coordenação, eu peguei as outras áreas que eu não tava fazendo e fui trazendo todo mundo para esse racional, né? E essa é a transformação, né, cara? Essa é a transformação de verdade. Não adianta você ir lá e capacitar. Vou capacitar todo mundo e amanhã, cara, viramos uma empresa data-driven. Cara, não vai rolar, né? E assim, eu acho o legal também que, né, o nosso gestor lá, cara, quando ele trouxe essa oportunidade pra gente se capacitar, ele também chegou assim, capacitei, né? Patrocinei você, certo? Então agora eu quero entrega. Que a gente vê que até hoje, cara, em alguns clientes isso não existe. Existe assim, o cara vai lá e paga uma capacitação gigante e o próprio gestor ou quem é o patrocinador não tá fomentando, não tá cobrando. E assim, tem que cobrar, porque senão também, para as pessoas que estão lá, elas percebem o valor, elas entendem a capacitação, muitas vezes a pessoa entende que também é um investimento que a empresa está fazendo, mas nem todo mundo é assim. E às vezes a capacitação também é um top-down. É tipo assim, vocês todos vão fazer o treinamento e, cara, eu tenho lista de presença, eu tenho cobrança do RH, porque às vezes o RH tem as suas metas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas aí depois que passa essa jornada, é assim, legal, treinei todo mundo, eu bati minha meta do RH, eu joguei o jogo finito, eu tinha que treinar, eu tinha um objetivo de treinar, eu treinei e acabou. Cara, mas agora sim que começa a jornada de começar a fomentar, passar um desafio legal, alguma coisa desse tipo, igual, por exemplo, aqui na Lean também, a gente viu muito essa realidade de negócio, né, essa demanda de mercado, e a gente tem alguns produtos relacionados à PBL, né, então eu tenho Problem Based Learning, ou seja, eu monto uma sistemática de ideias, de projetinhos menores ali, porque o foco não é nem a entrega, mas é óbvio que o cliente termina essa jornada de PBL conosco, ele tem ali entregáveis palpáveis, mas o foco maior é conhecimento, é consolidação do conhecimento. Então a gente parte de um treinamento base, igual o que você fez lá naquela época, mas aí terminou esse projeto, terminou esse treinamento, agora vai ter um projetinho, vai ter uma ideia, um grupo ali de 2, 3 pessoas, e a gente vai fazer um cheque semanal para entender o desenvolvimento desse projeto, porque aí eu estou forçando também o cliente a colocar a ideia em prática, solucionando com aquela stack, com aquela tecnologia que ele foi treinado por nós, né? Então a gente viu essa demanda. Na época, em 2018, tudo mais, não tinha esse produto, hoje a gente tem e é um super sucesso aqui dentro, mas volta no que você falou, é o fomento. Não adianta nada eu treinar todo mundo e não cobrar a galera, né? E não adianta só estudar. Igual vocês falam, né? Não adianta só estudar. E eu falo isso muito no Instagram também, linkado com carreira. A pessoa acha que vai fazer um curso de melhorar a comunicação e não vai aplicar na prática, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então não adianta também só fazer o treinamento se você não vai colocar a mão na massa, que é o barriga no balcão que vocês fazem. Então, cara, tem que colocar a mão na massa. Se você não aplicar, não colocar um plano de ação, vou fazer tal coisa, o negócio não sai do lugar. Então, a teoria, ela retém muito pouco aprendizado, né? Se você só estuda, só assiste, tem aquela teoria bonita da pirâmide lá de retenção, né? Cara, se você não coloca a mão na massa,
não ensina alguém, não vai atrás de uma aplicação prática, você não tem retenção do conhecimento e a coisa se perde. Cara, é muito... O que vocês fizeram lá foi muito interessante, né? Eu lembro que... E era legal ver de fora, porque talvez para vocês que estavam lá no dia a dia, na época, é igual... vale ainda a analogia da academia, né? O cara tá lá malhando, aí ele fica... né, melhora o próprio corpo um pouquinho todo dia e ele não tem real dimensão do que tá mudando, né? Pra mim, na época que ia lá de vez em quando, né, chegava lá, um dia eu cheguei e falei, caramba, mudaram até de prédio. Os caras tão bombados, os caras tão shapeados. Os caras mudaram até de prédio. Primeiro dia que eu vi, tinha gente até no teto aqui, assistindo treinamento, numa sala meio improvisada. Não, agora aqui. Tinha um carpete, o negócio melhorou mesmo. Cara, o prédio novo. Eu falei, não, vamos aqui sentar na minha sala de reunião. Eu falei, caramba, sala de reunião agora? Porque primeiro, quando eu cheguei, não tinha não, irmão. Era improviso total, né? Cara, e assim, só voltando num ponto da lei da difusão da inovação, a gente também percebeu o seguinte, o trabalho, né, muito coordenado pelo Pedro lá, gera um gatilho da inveja que é o gatilho saudável. Que aí os outros departamentos começam a olhar e falam assim, eu quero mas também. Tá legal, hein? A gente podia ter... Aí vem assim, a frase do gestor, da gestora assim, a gente podia ter um negócio parecido com esse aí. E começa, cara. Isso é super saudável para a empresa inteira. Mas ainda assim, para esse gatilho ter alguma coisa útil, a galera que tá lá, em termos de cultura, tem que estar querendo fazer acontecer. Tem que ser uma galera que tá realmente querendo resolver o problema. Porque assim, se for só assim, legal lá que o Pedro tá fazendo, mas deixa eu fazer meus negócios aqui. Não. Lá, cara, é uma cultura de resultado. Sempre foi, o drive sempre foi esse. Tanto que, por exemplo, teve a capacitação, teve cobrança para entregar coisa da capacitação. Então, esse gatilho muito saudável da galera aí tendo essa, entre muitas aspas aqui, essa inveja, é super saudável porque a galera vai se desenvolvendo, né? E, cara, entrando no outro ponto, né? E aí você saiu de lá, né? Saiu de Palmas, né? E aí, acho que eu posso contar da história sucintamente que sua esposa recebeu uma oportunidade em outro lugar, né? E vocês decidiram isso, você decidiu sair, né? E aí ela foi contratada pra essa outra cidade, você não, né? Pediu conta e falou, cara, vou lá na praia, Vou pra praia. Vou pra praia, vai me bancar, né? Vai lá. Praia. E aí, cara, e você é um cara que os caras que eu conheço que tem um traquejo político muito grande, cara, assim, não política direita, esquerda, nada disso, né? Uma política de transitar ali. E é uma habilidade que eu vejo, cara, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente vê que um dos fatores que faz projeto dar certo ou dar muito errado é esse lado de você conseguir, cara, articular, trazer as pessoas, fazer... todo mundo tá em prol daquele projeto, daquele objetivo, né? O que a gente às vezes ouve nos N projetos que a gente faz é tipo, o cara quer abraçar, seja por N motivos diferentes, não, isso aqui é meu, ou seja por uma coisa um pouco egoísta, ou seja por uma coisa de, cara, eu vou ter que, se eu for passar pro fulano, eu vou ter que convencer ele, eu vou ter que, né, articular, eu não quero, eu vou aqui sozinho que eu vou mais rápido, né, cara? Então, pra gente aí, de todas as suas experiências e nessa nova experiência também que você tá, como é que você vê esse todo lado político, esse lado corporativo? Até que você fala muito de carreira no seu Instagram, né? Depois você vai deixar aí pra galera te seguir lá, que não te segue ainda. Qual a importância da política bem feita, né? O lado positivo da política aí no mundo corporativo. Eu sempre falo que fazer política corporativa, né? As pessoas olham com... não gosto desse negócio, não gosto de me vender. Só que isso tá permeado no mundo corporativo de uma forma que é mais natural do que as pessoas gostam de encarar. Porque você nunca vai conseguir fazer nada sozinho e quando a gente tá falando de dados, menos ainda. Porque você vai ter que envolver RH, você vai ter que envolver TI, principalmente TI. E a gente sabe, né? Envolveu TI, aí pronto, aí é a preguiça, né? Dá uma preguiça de envolver TI, porque tem esse estigma. Só que assim, cara, os caras estão ali por um motivo nobre, que é garantir a segurança da informação, garantir a consistência dos bancos de dados, né? E a gente fuçando em banco de dados ali, fazendo um monte de besteira. Querendo entrar pela porta lateral, né? Exatamente. Então, assim, tem um pouco desse estigma, né? Precisa mexer com TI, não quero. Só que eu entendi que esse era um caminho não sustentável. Então, se a gente quer fazer um negócio sustentável, que significa que vai durar por muitos anos, você precisa envolver as pessoas na medida certa. E não necessariamente abrir mão da sua ideia, né?
mas vão roubar a minha ideia, vão falar que foi eles que fizeram. Tem muita gente que tem essa questão do ego, né? Eu sempre fui um cara um pouco mais pragmático no sentido de olhar pro todo, falar assim, cara, se der tudo certo, as pessoas, eu vou saber me vender, porque também é ilusão achar que as pessoas vão olhar e vão descobrir que foi você que fez. Sim. Então eu vou saber fazer a minha parte e eu vou colher os louros também, mesmo que a TI, né, a Bark e o RH, e faz parte do processo. Então eu acho que essa vontade das pessoas de fazerem sozinhas não é tão bom, principalmente para empresas grandes. Então, quem tá assistindo a gente aí, tá numa empresa menor, aproveita, cara, que é uma burocracia menor. Se você tiver autoridade para tomada de decisão, e o RH tá embaixo de você, a TI também, o financeiro, tá todo mundo embaixo de você, cara, aproveita. Porque nas empresas grandes, que são as minhas 2 principais experiências, né, eu vou contar um pouquinho, cara, é burocrático. O rolê não é estalou o dedo, aconteceu. Pagamento, uma novela, né? Pra pagar uma nota fiscal. Então, cara, mas a gente precisa saber conviver nesse processo, porque é um processo burocrático, mas que tem ganho. Então, por isso que tem que estar de olho lá na frente. Porque se você só olha o agora, dá preguiça. Não vou, porque, né? Eu quero ficar bombado agora. Mas se a gente entender que faz parte do processo, e a gente vai ter que lidar com o mundo corporativo dessa forma, não tem jeito, né? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Se não consegue, beleza, né? Tem outras possibilidades, não é só CLT. E eu falo muito isso, né? No meu Instagram também, que o network interno corporativo faz parte do jogo corporativo para você se destacar. Então, eu sempre joguei muito nessa ponta da interação genuína dentro da empresa, de mostrar para as pessoas o valor. E é muito, muito isso, é saber vender a ideia, né? Então tem que ser, cara, tem que ser um bom vendedor interno, né? Um intraempreendedor aí, porque senão a coisa acaba naufragando, né? E aí, só para dar um contexto também, e eu tenho muita propriedade de falar disso, Felipe vai lembrar, quando o Felipe, a gente começou as conversas de eu vir para a Lean, eu falei com ele assim, cara, um dos motivos que faz sentido para mim ir para a Lean é a possibilidade de fazer o ponteiro girar, né? Porque eu também venho do mesmo contexto que você, cara, nós estamos falando de uma empresa listada em bolsa, 15 mil colaboradores. Né? Você lembra da estrutura do corporativo, né? Tinha até aquela brincadeira assim, o Monte Olimpo tomou uma decisão lá, agora nós, réis mortais, estamos sabendo do que tá acontecendo, cara. E era mais ou menos esse sentimento, que era assim, era tomada de decisão que chegava pra gente, que muitas vezes a gente não sabia nem quem tomou. Assim, magicamente aconteceu uma coisa, chegou um direcionamento pra gente. Então, assim, essa ideia de conseguir trabalhar numa empresa, né, em termos menores, que, por exemplo, se a gente for fazer uma analogia, essa empresa que a gente trabalhou era um transatlântico, né? E, né, colocando a linha aqui na proporção, é um iate, é um negócio menor, mas ele é mais fácil de mudar. Porque você fazer o transatlântico, mudar a direção, cara, e aí isso é pro lado bom e pro lado ruim em termos assim, você pode ser o cara mais bem intencionado do mundo, você consegue fazer o ponteiro, né, andar numa empresa desse tamanho, mas às vezes é um esforço muito grande para fazer o ponteiro andar muito pouco. E aí, para aquela pessoa também que não tá querendo fazer o ponteiro girar para um lado bom, para ela também às vezes é bom, porque ela pode fazer um negócio, às vezes, né, claro, devido às proporções, mas ela pode talvez não tá entregando o melhor, não fazer o melhor, e também nada muito grave vai acontecer, né? Porque é essa a questão. Aqui não. Aqui tudo que eu faço de bom causa um impacto, cara, que eu consigo ver com muita facilidade, e também os erros que a gente comete, e é normal cometer, a gente vê também o impacto negativo. Então, assim, a gente tem que ter esse contexto. Eu acho que é muito uma coisa que você fala no Instagram também, Pedro, das pessoas saberem onde elas estão, né? A tomada de decisão. Cara, se tudo isso aqui do CLT não te agrada, tipo assim, ter que se vender internamente, fazer o network interno, ter que lidar com política, saber tomar top-down e, cara, engolir esse sapo. Cara, essas aqui são as regras do jogo, infelizmente. Se esse jogo não é pra você, você precisa repensar a sua carreira, cara. Porque isso aqui tudo não vai mudar, não vai ser você que vai entrar, principalmente numa empresa dessa, igual hoje em dia você tá. Cara, a empresa que você tá é controlada por uma empresa gigante na Espanha. Você vai conseguir mudar todas essas regras aqui? Não vai. É isso, não vai. E aí, puxando o gancho de Salvador, né? Prainha e tal, Nordeste. Vou ficar à toa na vida. Vou ficar à toa na vida. Só que não. Só que não. Aí eu vi que não ia ser bem assim, né? Só que essa questão do relacionamento, ela vale pra dentro e vale pra fora. Né? A partir do momento que você faz um bom network interno, as pessoas também vão para outras oportunidades. E eu acabei conhecendo pessoas também que estavam nessa empresa que eu tô atualmente, acionei minha rede de contatos e acabei sendo chamado, né, convidado para um processo seletivo, enfim, encurtando a história, entrei
né? E também é uma empresa de energia, mas dessa vez multinacional. É ainda maior, o transatlântico é ainda mais enorme, mais gigante. E aí todo mundo pode estar pensando, poxa, mas e aí? Deu para fazer alguma coisa? É isso, sempre dá para fazer alguma coisa. Por quê? Porque toda oportunidade vai ter prós e contras. A empresa anterior, ela era uma empresa um pouquinho mais, vamos dizer assim, flexível em termos de acesso, né? A empresa um pouco menor, então eu acessava muito bem a galera da TI e tal, não sei o quê, mas extremamente limitada em ferramentas. Então não dava para fazer nada muito diferente da suite da Microsoft ali. E aí, obviamente, tem várias limitações também. A partir do momento que eu migrei, e aí eu comecei a entender... Lá, por exemplo, já existe o núcleo de dados. Quando eu cheguei, já tinha uma área... Aí eu já cheguei para trabalhar na área de obras, né? Um pouco diferente. Mas já tinha uma galera muito foda no negócio. E com muito mais possibilidades de ferramenta. A cadeia de aprovação vai até na Espanha. Quando você precisa de um acesso a um banco de dados, não é o cara da TI do Brasil que aprova, é lá na Espanha. O cara... Tem que hablar com o cara lá. Porque senão não vai ter aprovação. Mas veja que a gente consegue, por exemplo, ter uma estrutura de banco de dados interna da área. Que era uma coisa, uma realidade que não tinha na empresa anterior. Então você tem algumas outras facilidades também. Obviamente não é toda empresa que vai ter a mesma realidade. Mas eu sempre gosto de falar que, cara, dá pra fazer. Basta querer. Basta querer fazer o negócio acontecer. E a gente tem lá, então, essa galera que mexe com dados, né? E eles têm muito mais ferramenta à disposição. Então, conseguem codar em Python. Então, já tem software que a TI libera para a área fazer à vontade o negócio. Então, a gente ganhou... eu senti que ganhei liberdade como área de negócio. Que era um negócio que a gente era mais engessado. Mais engessadão pouco, né? lá, porque a gente precisava pedir benção demais na empresa anterior. E nessa empresa eu vejo que a gente já tem muito mais ferramentas, mais possibilidades, só que também as alçadas de aprovação são muito grandes, né? Então, são prós e contras, mas a gente conseguiu já fazer muita coisa, né? Eu trabalhando na área que estou agora, a gente já conseguiu fazer entregas interessantes. Muitos BIs já existiam, mas também é um outro cenário, né? Saindo de quando tudo era mato para chegar agora numa empresa multinacional que já tem uma cultura um pouquinho mais bem disseminada e as ferramentas já tem muito tempo que estão no mercado, né? Então vocês vão saber aí quantos anos o Power BI já tem de mercado. 2015, né? 15? 10 anos, né? Aí já tem mais de 10 anos, né? Então, aí já tem a galera que manja, sabe? Então, eu cheguei nesse cenário já, de um cenário de um negócio um pouco mais bem estruturado, mas numa empresa de que aí sim o processo não estava muito bem estruturado. Mas se você tem os dados bem estruturados, talvez alinhar a tomada de decisão ao dado que já existe e organizar o negócio para a coisa acontecer. Então, o desafio atual está sendo muito mais no sentido de organização de processos, organização da parte de performance e indicadores, pegando o que já existe, que já tem a galera lá que monta tudo. Então, é um desafio diferente, né? Não é exatamente de implantação da cultura, do núcleo, né? Mas é pegar tudo isso que existe de dados para a gente conseguir tomar a melhor decisão. Que nem sempre, né, no passado recente aí, não estava exatamente assim. A empresa está passando por uma transformação. Esse ponto é interessante, né, cara? Vocês falando aí, tá até pensando, né? Ao mesmo tempo que, mais ou menos na mesma época, acho que vocês tiveram uma interseção de um ano, o Caio veio, né, pra Lean com essa ideia de a Lean é menor, então eu consigo mudar ponteiro e tudo mais, menos engessado, tudo mais. Tinha um cara que trabalhava com a gente, que passou num concurso, foi pra uma estatal gigante, e ele falou pra mim, cara, um dos motivos que eu tô indo, eu gosto muito de trabalhar aqui e tudo mais, mas um dos motivos que eu tô indo é que aqui, às vezes, tira muito meu sono, que eu sei que qualquer coisa que eu fizer aqui, cara, tem impacto gigante. Lá, meu irmão, eu posso fazer muita coisa errada lá que, cara, não vai dar nada, né? Então, é você entender onde você tá. E, cara, e aquele negócio, né? Aquela famosa frase lá de enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Sim. Porque você tá lá, você tá numa estrutura hoje gigante. Só tem lá na Espanha, cara. Você pode ficar lá chorando, reclamando dos problemas com os caras, é difícil demais, ou entender como a música lá toca, quais são as regras do jogo social, político ali dentro, né? Pra você poder, cara, dentro disso aqui, eu vou dançar essa música que tá tocando agora pra fazer as coisas acontecer. Às vezes vai dar certo, às vezes não, pode ser que por vezes não dê certo, mas eu vejo muito isso, que as pessoas às vezes elas ficam, cara, focadas em reclamar, não é do jeito que eu quero, fulano é difícil, cara. Fulano é seu chefe, ele é difícil.
ele tem as formas dele ser convencido das coisas. Sim. Você quer que ele adapte a você, né, que a maioria quer, ou você vai entender como são os caminhos de chegar nesse cara, de convencer, de mostrar valor? Porque é claro que tem as exceções, né? Com certeza tem uns caras meio realmente difíceis, né? Complicados, mas geralmente todo mundo tá ali, cara, querendo gerar resultado. Tá todo mundo ali. Acho que o cara vai olhar pra você, vai ver genuinamente que você tem capacidade, que você quer resolver um problema que é um problema, que ele vai colher frutos, né? Ele vai poder fazer um marketing em cima do que você resolver, ele não vai querer te deixar resolver? Não faz sentido, né? E assim, eu acho que é muito nessa linha, da gente entender onde estamos, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não se identifica até mesmo com a cultura da empresa, né? Porque tem até hoje, 2025, tem gente que acha que isso é uma bobagem. A cultura, a missão, valores, né? Cara, porque é óbvio, tem empresas que tem lá o quadro de missão, valores, tudo na parede e não pratica nada. Só que tem muitas empresas que praticam, mas mesmo aquelas que praticam, pode ser que os valores que estão colocados ali não se identificam com os seus. E isso sempre vai ser um motivo de fricção. A pessoa sempre vai estar ali, cara, tem um calo aqui no meu sapato, tem uma pedra no meu sapato. E assim, não tem muito pra onde resolver, porque, né, eu acho que é o episódio também que a gente fez com o Juliano, de entender a hierarquia, de onde que tá também. Então, assim, pô, você tem um chefe ou uma chefe mais complicada, vamos tentar estudar a forma muito de como que ela gosta de, né, de receber as comunicações, o tipo de trabalho que ela faz, porque é aquela analogia, é a mesma coisa, por exemplo, talvez seu chefe fala italiano, você fala português. Se você continuar só no português, você não vai conseguir. Mas você também tem uma expectativa que ela aprenda a sua língua. Cara, não é mais fácil você tentar ser um pouquinho mais proativo e, tipo assim, conseguir trabalhar na linha dela? Porque, assim, eu desenvolver essa habilidade de conversar melhor com o meu gestor tá sobre a minha alçada, né? O episódio com o Juliano, a gente falou muito até de estoicismo. Então, assim, se tá dentro da minha alçada, eu consigo fazer. Você não controla a ação do seu gestor. E, querendo ou não, né? Ah, mas isso é muito triste, é muito complicado. Cara, as coisas são como elas são. O seu chefe ou sua chefe vai ter mais capital político que você. E aí é o que o Felipe falou. É mais fácil, às vezes, trocar um do que trocar todo mundo, ou é mais fácil trocar um jogador do que trocar o técnico. Então, precisa ter muito esse pé no chão. Só que existem outras realidades, outros contextos, outras empresas, igual, por exemplo, esse exemplo que o Felipe trouxe dessa pessoa que fazia parte da Lean foi para um ambiente mais estatal, é o exemplo claro. Por exemplo, a gente fez a mudança contrária. Porque aqui eu estou satisfeito, é justamente o que eu buscava, e agora ele também está satisfeito, mas indo para um cenário mais engessado. Cada um vai ter seus objetivos. O problema é quando a pessoa tem um objetivo que está totalmente descolado do ambiente que ele está. E aí, às vezes, você tem que ter uma boa leitura de contexto e de cenário, né? Então, você não adianta ficar dando murro em ponta de faca, eu falo. Então, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, que é o que eu costumo falar, né? Então, cara, você tem que entender o momento que você está vivendo e a carreira que você tem, e se isso conecta com seus valores, seus objetivos, né? E aí eu entendi que o momento lá é um momento muito mais de liderança, de processo, e não é não é mais o momento do Power BI que a galera já tá manjando, mas é o momento da IA, por exemplo, que chegou avassaladora, e essa semana teve um summit lá de inteligência artificial para incentivar o uso e a adoção dentro da empresa. Então, é um momento diferente, né? Que vocês também se encaixam aí, né, nessa questão da inteligência artificial. E a gente tem que saber também surfar a onda, né? Sim. Não adianta ficar querendo usar a pranchinha de criança, né, num mar revolto. Uhum. Então, a gente tem que saber usar os meios corretos e as ferramentas corretas. Então, o desafio está sendo um pouco diferente, mas desafiador como sempre, né? E o que vocês têm visto lá, feito de IA, até onde tem permitido que vocês naveguem lá dentro de onde você está hoje? E é engraçado, né? É uma avalanche, parece aquela avalanche que você olha pro alto do Everest, assim, tá descendo aquela avalanche, você tá todo mundo olhando assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Vou perder meus empregos, né? Corram pras montanhas. Isso aí tá acontecendo mesmo. Tá uma loucura. Só que, tipo assim, cara, eu tenho uma visão um pouquinho mais pragmática de que vai ter emprego que vai acabar, vai ter emprego que vai surgir. Como toda tecnologia... Eita, rapaz, calma aí. Como toda tecnologia, né, que surgiu, né, novas oportunidades, e outras acabam também, vão ficando obsoletas. E lá na empresa, assim, a gente tá num momento de que
até meme, né? Todo mundo quer adotar, ninguém sabe direito como fazer. IA pra chamar de sua. Digo que é um agente de IA pra chamar de sua. E todo mundo ali com aquele receio, né? De, vou deixar o ChatGPT, os caras vão botar as planilhas com os dados financeiros da empresa no ChatGPT ou não vou? E aí a gente tá num momento, como é uma empresa, né? Listada em bolsa, internacional, não sei o quê. Cara, tá num momento que tá um pouco mais limitado, assim. A gente tem o Copilot, né? A suite da Microsoft tá disponível, mas a gente sabe que ainda não tem o poder integral. Às vezes também é o tipo de versionamento, não sei se acho que vocês talvez vão poder até me falar um pouco melhor, mas sem dúvida o ChatGPT, se tivesse disponível, seria mais poderoso, pelo que eu venho usando, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade, muita gente já usando, mas ainda com casos de uso bem limitados. Por 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas não sabem quais são os casos de uso, e é isso que às vezes eu vejo, né? Que as pessoas não sabem que dá para fazer as coisas. E por um sentido de que você não tem também 100% de abertura para poder usar o ChatGPT do jeito que você quiser. Então, acho que são esses 2 caminhos, assim, que as pessoas estão um pouco assustadas, mas eu sou um cara fascinado e 100% entusiasta, e eu, como sempre, né, sou o cara que tá puxando a galera pra usar. Clicando os botões e puxando a galera, né? Tô puxando a galera. E assim, eu participei de um treinamento de liderança recentemente de que já teve IA envolvida para poder elaborar plano de desenvolvimento individual da equipe, para poder elaborar, eu usei recentemente, por exemplo, para poder fazer uma descrição de um cargo para um processo seletivo de recrutamento. Então são esses casos de uso, sabe? Que eu acho que são importantes que as pessoas pesquisem para poder conseguir fazer a aplicação no dia a dia. Mas estamos nessa pegada. Não, bacana, cara. E mais uma vez, eu acho que tudo... Comportamento humano, obviamente, permeia tudo, né? E o que a gente tava falando até de ser muito legal como vocês fizeram a adoção lá em Tocantins, né? De ir evoluindo ao longo do caminho. A gente vê a mesma situação agora com IA, né? Então tem gente que fala assim, cara, tá inimigo, né? Não vou usar, isso vai acabar com o mundo, não quero usar. Tem a galera desse, tem a galera que já tá fazendo coisas extraordinárias, né? Mas o ponto pra mim até o Caio tava numa reunião ontem, engraçado que a pessoa falou no meio ela queria um negócio, queria lançar um foguete pra Lua, sabe? A resumo da missa era esse. E aí quando o Caio falou meio assim, né, dá, mas né, não é tão simples assim quanto você imagina. A pessoa falou assim, não, então eu desanimei com esse negócio de IA. Cara, ou tem é 800 milhões de opção, que é a única difícil. Não, cara, uma coisa que a Microsoft foi muito feliz pra mim foi no nome, né? Copilot. Cara, o nome é muito bom, cara. Se te render 10% do seu tempo, tá ótimo. Já tá bom pra caramba, cara. Numa semana já são 4 horas, cara. Você vai ganhar. Só que assim, até pra dar um contexto pro pessoal também. O que eu tenho acompanhado no comercial, e eu até tava discutindo com o Felipe ontem, é que muita gente que vem descontextualizada sobre, né, as possibilidades de entrega da IA tá vindo assim. Ou você resolve todos os meus problemas de uma vez só, ou então eu não quero. Não existe um incremental, né? E, cara, parece que é combinado, mas não é. Essa reunião de ontem eu tô comentando porque foi tão boa, assim, da realidade do mercado, que foi... tinha várias pessoas na reunião, aí uma falou isso, falou, então desanimei. Aí a outra pessoa, par desta pessoa que falou isso, falou assim... mas se você for pensar bem, se a IA fizer isso aí que você tá querendo, não vai precisar da gente, né? Não, na mesma reunião. Aí, assim, na mesma hora, na hora que a pessoa falou isso, eu falei assim, cara, então eu não vou falar mais nada. Tá resolvido o problema, entendeu? Tá porque bom. Tem gente, cara, que quer... eu não quero fazer nada. Eu quero, tipo... eu não vou ser contratado, não. Você contrata a minha IA, mas o salário você manda pra mim, né? E, cara, as pessoas têm que entender que... hoje dá pra fazer muita coisa. Assim, dá pra fazer tudo, né? Mas também não é magia. Você precisa de processo, ainda mais a gente desenvolvendo como consultoria de desenvolvimento, vai ter uma série de validações, de mapeamento, de treinamento que precisa passar. Mas, bicho, tá aí do seu lado. Usa, cara, 10% do seu tempo. Eu garanto que você vai economizar, bicho. Assim, no mínimo, né? E aí é esse negócio, a pessoa, ou ela quer tudo, ela não sabe fazer nenhum prompt, né? Eu pergunto muito para as pessoas, né? Eu até um tempo atrás, antes de ir, eu perguntava muito para as pessoas, cara, sabe Excel? A pessoa falava, eu sei pra caramba, eu sou avançado. Eu falei, ih, rapaz, quando fala assim, geralmente, né? É o cara que mexe com a célula, né? Excel. Aí hoje em dia eu pergunto muito para as pessoas, cara, você tá usando e tal? Usando. Mas
Você manja? Não, manja pra caramba e tal, não sei o que. E começa a puxar o fio, né? Como é que a pessoa tá usando. Cara, a pessoa não sabe fazer nem prompt direito. Né? Não, tem que saber fazer direito. Cara, existe N artigos científicos ensinando como é que faz, cadeia de pensamento, um monte de coisa, né? Toda hora de engenharia de prompt também, cara, né? não é porque é uma caixinha com um botãozinho que você digita qualquer coisa e sai alguma coisa, que é tão simples de usar, que não dá pra você estudar como é que performa aquilo. Então, as pessoas têm que ir, cara, 1% todo dia, né, bicho? Vai usando, vai aprendendo, vai estudando, né? Mas eu acho que falta muito um negócio que o Pedro comentou aí, né? Em termos de faltar essa curiosidade, essa proatividade. Cara, abre lá o Copilot, pergunta pra ele assim, o que você consegue me ajudar no trabalho? Mas você pode fazer essa pergunta, mas até em termos de área de prompt, você pode fazer uma pergunta mais refinada, assim, ó, eu sou um advogado que trabalha na parte contencioso civil e não sei o que, tal, eu tenho essas dificuldades no meu processo, você acha que você consegue me ajudar com alguma coisa disso aqui? Eu tenho certeza que a resposta que vai vir lá, cara, de novo, talvez não é a bala de prata, mas ele vai ler aquilo ali e falar assim, ah, não, esse ponto aqui, pô, cara, se consegue me ajudar, beleza. Só que o que eu vejo hoje no comercial é que as pessoas vêm totalmente sem contexto nenhum, e vem, chega e fala assim, ah, não, meu processo é isso aqui, eu faço isso tudo. Eu falo, ah, tudo bem, vamos pegar uma parte do seu processo pra gente colocar IA e resolver? Eu falo, não, eu não quero. Aí tem que ser tudo. Aí, só que na minha cabeça, é exatamente o que a cliente falou assim, se eu trocar tudo que você faz por IA, você vai ser demitida, minha filha. Só que, querendo ou não, no fundo, ela não vai ser demitida, por quê? Até mesmo se eu trocasse tudo, eu preciso de alguém validando. Né? Que é o outro devaneio que existe, que é, eu vou jogar tudo do meu processo aqui dentro dessa caixa preta que é a IA, e ele vai me cuspir o resultado certo e eu não preciso validar. Tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que ver se tá certo. E mesmo depois de treinado, cara, eu, pelo menos hoje, eu não tenho confiança de pegar um documento, até mesmo, por exemplo, proposta comercial. Eu não tenho confiança de jogar lá. E olha que a gente tem um agente treinado com mais de 80 propostas que eu já fiz, com um time que fez o agente pra mim, olhou, eu validei o prompt, eu validei tudo. E ainda assim eu não tenho coragem de pegar um negócio pronto e mandar pra frente. Eu sento, eu valido, eu olho. E assim, cara, quando você valida, você corrige muita coisa. Cara, se eu gastar 2 ou 3 minutos, é muito. Quanto tempo você gastar pra fazer uma proposta dessa mesma magnitude? 2 horas e meia, 4, às vezes 5. Então assim, pra mim o salto foi gigante, mas do dia que implementou a gente, ele já entregou o resultado desse jeito? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Só que é aquilo, de novo, eu acho que o exemplo que o Pedro traz da carreira dele é isso. As pessoas não têm a paciência de passar pela jornada. As pessoas não têm paciência de iterar a solução, a mudança de processo. Todo mundo quer a velocidade, assim, é mudar de um cenário que tinha os dados todos estruturados e já tem um núcleo funcionando, usando um monte de tecnologia de dados. Ninguém está disposto a pagar o preço. Boa. Pedrão, reta final, cara. Passa rápido, né? 2 horas, né? Voou, meu irmão. Voou, né, Que cara? isso. Mas fala aí, cara, um pouquinho, né? Além da empresa hoje, né? Você tem feito uma iniciativa muito bacana no Instagram. Conta um pouquinho pra galera, deixa suas redes sociais aí. Boa. Essa história do Instagram é interessante, né? Porque esse movimento que eu percorri de carreira me mostrou que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Qual é o caminho. Porque ou recebem feedbacks muito vazios dos gestores, ou o gestor nem sequer dá feedback. Então a pessoa não tem exatamente a noção de o que fazer para poder conseguir uma promoção, conseguir um aumento de salário. E isso me incomodou, cara, porque eu fui gestor há muito tempo e as pessoas chegavam até mim incomodadas porque não conseguiam um aumento, não recebia uma meritocracia, mas também não fazia o mínimo, não fazia nada. Achava que o negócio ia cair no colo. Tempo, né? Tô aqui tem um ano já, né? Que era a cabeça de startup que eu comentei. Exatamente. E aí esse negócio começou a me incomodar, E aí o Instagram surgiu um pouco pra isso, assim, pra eu conseguir mostrar pras pessoas, não só pra minha equipe, né? Porque pra minha equipe, eu sempre fui considero um cara que era assertivo em feedbacks, tentava fazer o meu melhor, né? Mas eu achava que dava pra fazer mais, assim, entregar pra mais pessoas. Eu acabei criando esse Instagram, que é o @PedroMachadoHC, que eu falo sobre carreira, soft skills, né? Então, pra vocês aí, né, que estão interessados, né, em busca de uma promoção, em busca de um aumento de salário, né, estão querendo destravar a carreira, não me sigam lá que eu trago conteúdos
diários sobre carreira, sobre promoção, sobre habilidades, né? E inclusive falando um pouquinho sobre dados, né? Essa capacidade de estar sempre aprendendo, estar sempre em busca do aprendizado é algo que eu considero que é o caminho do sucesso. Aprendizado constante e desenvolver as habilidades comportamentais, que eu chamo de soft skills, né? A gente conhece como soft skills, né? Comunicação, inteligência emocional, criatividade, que na minha visão, foi o que funcionou para mim, funcionou para os meus liderados, para os meus alunos, né, para o pessoal que eu já mentorei. É o que destravou a carreira das pessoas, não só as entregas, mas ter essa capacidade de aprendizado, olhar para a produtividade de uma forma diferente, né, que não é se matar de trabalhar, é uma produtividade inteligente e desenvolver as soft skills, tá? Então fica aí o convite, né, para quem está querendo destravar sua carreira e querer um pouquinho de mais conhecimento. Eu falo sobre isso no meu Instagram, @PedroMachadoHC. Recomendo, sigam um cara que ele é bom. Ele é um cara que navega muito bem no mercado corporativo. Pedrão, obrigado, cara. Valeu. Prazer imenso poder bater esse papo com você. A gente poderia ficar aqui tranquilamente mais uma hora, no mínimo, tinha muito conversando, assunto aí, né? Mas, cara, obrigado. Primeiro de muitos, espero. Valeu demais, pessoal. Tô inteiramente à disposição para poder fazer algum outro temático, né, que vocês entenderem aí que faz sentido, tá? Ou pra gente falar um pouquinho mais sobre algum outro tema. Foi muito bom, incrível a experiência e tô 100% à disposição para voltar, inclusive, porque é bom, né? Porque eu venho para participar e eu volto para casa. Vejo o pai, vejo a mãe, né? A família. Já casa 2 propósitos, O né? próximo a gente pode fazer temporada Salvador, na praia. Rapaz, aí é bom, hein? Cara? Aí é bom, hein? Muito bom, muito bom. Marzão no fundo. Marzão no fundo, a gente arruma, né? Aí sim. Aí Nada sim. mal, né? Não, pra mim a ideia tá ótima. Muito bom. Pedrão, pra gente fechar, cara, quais dicas você deixa pra galera aí no mercado de trabalho? Beleza. Ó, primeira dica que eu acho que vai funcionar para todo mundo, seja sempre aquele curioso e que tenha vontade de aprender. Por quê? Porque se a gente tem uma certeza no mundo, é que as coisas vão mudar. E se a gente está sempre nesse constante aprendizado, a certeza é que a gente vai conseguir acompanhar mais que as outras pessoas. E não é raro a gente encontrar pessoas que não estão nem aí para isso. Acham que as coisas vão acontecer de forma orgânica. E não, a gente precisa ir atrás. Então, a dica número 1 é isso, é as pessoas estarem sempre nesse aprendizado contínuo, nesse modo de se colocar na zona de desconforto. Segunda dica, né, que vocês trazem isso muito bem também, é mão na massa, fazer as coisas acontecer, plano de ação, não ficar só na teoria. Acho que a prática é o que vai tirar as pessoas, né, do status atual e levar para o próximo passo. E a última dica é não subestime as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais, na minha opinião, é o que vai destravar a carreira de um profissional numa grande empresa ou nas pequenas também, né? Então, as habilidades de liderança, mesmo para quem não é líder, são extremamente importantes. Comunicação é a habilidade milionária, né, que muitos aí na internet falam. Inteligência emocional, criatividade para solução de problemas. Então, deixo essa terceira dica para a turma aí sobre desenvolvimento de soft skills. Muito bom. Galera, esse foi mais um super episódio aqui do Produtividades. Deixa seu like, comenta aqui, né, indica para outras pessoas que você tá vendo aí que pode precisar navegar melhor aí no mundo corporativo, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Valeu!